E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começando, então? A galera vai chegando, senão vai demorar muito, vai atrasar, não gosto de atraso. Vamos começando. Vou me apresentar rapidinho. Alguns de vocês já me conhecem, né? Que a gente já conversou aí, seja por e-mail. Alguns de vocês já tiveram redações corrigidas por mim, acredito eu, que eu tenho corrigido bastante. Então, eu troco com vocês também, né? Na devolução da redação. E eu sou Ana Clara, eu sou do Rio, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito e atualmente eu curso Letras, tá? Que é minha maior paixão. Então, atualmente eu trabalho dando aula particular, fazendo muita revisão de texto. Tenho um Instagram só de gramática, né? Que eu dou aula lá, eu posto dicas e tal. No momento está um pouquinho parado, mas eu vou voltar ainda nesta semana, acredito eu. E é isso, né? Estou no Explica desde março, sou da equipe de mentoria, sou da equipe de português, sou da equipe de gente e gestão e há um mês eu fui para a direção de redação. Gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, porque alguém falou no chat que não. É geral? Alguém me fala aí. Will, me manda aí no chat. Tá dando para me ouvir? Não sei nem mexer. Ó, o Will falou que tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos tentar ajudar a amiga, gente. Calma aí, deixa eu ver com ela. Camila, não estou, pode me ajudar? Conseguiu, beleza. Gente, eu sou tão pateta, inclusive eu peço paciência para vocês, tá? Que eu sou muito pateta com coisas tecnológicas. Então, assim, eu tenho dificuldade até de ajudar vocês, porque eu que preciso de ajuda, que eu sou perdida aqui. Mas vai dar tudo certo, tá? Então, agora, tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ver aqui. Acho que é a Camila. Camila, vê se você consegue fechar. Acho que foi. Assim, gente, sempre que vocês quiserem tirar dúvida e tal, pode abrir o microfone e falar, tá? Ou então, se quiserem, pelo chat também. Mas, enfim, só tomar cuidado com barulho e tal, não por mim, mas por vocês mesmo. Tem gente que eu sei que tá no trabalho e tal, então já tá se esforçando para conseguir ouvir. Não, Cami, não tem problema nenhum, fica tranquila. Eu também, às vezes, gente, eu perguntei se era problema meu mesmo, porque tem horas, vocês vão ver, que eu do nada, eu me coloco no mudo aqui, fico falando igual a anta sozinha, entendeu? Aí vocês me avisem no chat, Ana, tá sem som, minha filha, tá brisando aí, falando sozinha. Então, vamos lá, tá? Não vamos perder tempo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai. Amanda, você que tá com o microfone ligado, só fica assim para mim, por favor. Tá dando para ver? O microfone não, a câmera, né? Tô tonta. Beleza. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, gente, sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu confesso que eu fiquei pensando muito antes de escolher o tema da aula, né? Porque é a primeira só de redação. Teremos muitas daqui para frente, eu prometo. O plano, assim, meu sonho, meu projeto é dar um aulão por semana, né? Não necessariamente eu, Ana Clara, mas alguém da minha equipe lá de redação, algum corretor, alguém da equipe de conteúdo. Então, a minha ideia é essa. E não só de conteúdo, a minha ideia também é corrigir redações ao vivo com vocês e tudo, mas tem várias coisas assim que eu estou tentando colocar em prática, inclusive debates, né, da gente fazer debates quinzenais e tal. Mas então eu fiquei pensando muito, porque eu sei que vocês não têm aula de redação há muito tempo. Eu sei que a gente já está um pouco em cima aí, né, do Enem. Eu sei que vocês devem estar muito desesperados. Eu recebo muita mensagem de vocês no privado pedindo ajuda. Ana, pelo amor de Deus, estou perdido. Tá em cima da hora e eu não sei fazer redação e tenho muita dificuldade, tudo mais. Às vezes por e-mail vocês também mandam. Enfim, e os corretores, né, eu converso muito com eles, assim como eu falei, eu entrei na equipe de redação há um mês, então eu tenho feito muita questão assim de ficar bem por perto tanto das redações quanto das correções, né, dos corretores, para
para entender, né? Para entender as dificuldades de vocês, para entender o que vocês estão acertando, o que vocês estão errando, para ver também os corretores, o que a gente pode melhorar na correção, o que a gente pode dar uma padronizada, enfim. Inclusive, já adianto aqui que com certeza alguém vai falar sobre isso em breve, então já adianto que o modelo de correção vai mudar um pouquinho, tá? Eu já estou trabalhando nisso, acredito que até a semana que vem vocês já vão estar recebendo as correções em cima do novo modelo, por alguns motivos, assim, mas basicamente eu não concordo muito com o modelo atual de correção, tem uma coisa ou outra com que eu não concordo, assim, então a gente vai dar uma mudada, mas assim, a essência vai continuar, e óbvio, gente, tudo é sempre pensando no melhor para vocês, né? Como eu falei, eu trabalho com isso, eu dou aula não só no Explica, né, fora do Explica. Ano passado eu montei duas mini turmas assim para o Enem, também de forma voluntária. Então, realmente, eu gosto muito do formato de mentoria e de turmas pequenas e tal, justamente porque eu consigo ter essa aproximação com vocês, né? Eu consigo ir mudando o caminho das coisas conforme vocês vão me pedindo, né? Eu não gosto de chegar a fazer tudo que eu quero do jeito que eu quero, e paciência na minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Então, hoje, além de a gente falar da base da redação, né, como eu falei, pensei muito e tal, decidi trazer a base, né, porque se vocês não sabem a base, não adianta saber repertório, não adianta saber ser o expert em propostas de intervenção e vários tipos de introdução, porque não adianta. O principal, né, o primeiro passo, que é o mais importante, é saber a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, eu decidi trazer isso hoje, né? Inclusive, também, eu incluí isso na aula de hoje, ainda agora. Eu botei também as competências, né, para vocês entenderem o que é cada competência, mas também quero fazer uma aula, talvez semana que vem ou na outra, só sobre competências, para vocês entenderem em que vocês podem perder ponto, né? Em que vocês vão ser avaliados. Tá? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a base, eu trouxe vários exemplos de redações do Enem, e aí no final eu quero abrir para vocês falarem, tá? Para vocês por chat mesmo, não precisem ficar desesperados, para vocês falarem assim, ai, Ana, eu queria muito uma aula sobre tal coisa, minha maior dificuldade é tal coisa. Algumas pessoas já mandaram mensagem, né, que eu pedi, gente, por favor, sempre se puderem vir falar comigo no privado e tal. Mas no final a gente vai ter esse espaço também para vocês falarem, Ana, faz uma aula sobre tal coisa, Ana, eu queria um material sobre tal coisa. Então, acho que vai ser bom para vocês também, para vocês terem esse espaço e a gente conseguir construir juntos, tá? Então, meu povo, vamos embora. Como eu falei, eu vou mandar esse material para vocês. Eu não garanto que eu vá mandar ainda hoje nos grupos. Por quê? Porque tem um negócio, né, que se chama identidade visual. Que assim, eu tentei seguir a identidade visual do Explica, mas uma coisa ou outra não ficou perfeito. Por exemplo, a letra preta já não seria. Então, eu vou só, assim, pedir autorização, né, lá na presidência e tal, se eu puder compartilhar esse material aqui de hoje, já do jeito que ele tá, assim que acabar a aula eu já mando. Se não, eu dou uma ajeitada e até amanhã, no máximo, eu mando nos grupos mesmo. Então, assim, óbvio, tem uma coisa ou outra que vocês vão querer anotar, porque cada um tem uma forma aí melhor de entender e tal, com as suas próprias palavras, anotem, fiquem à vontade. Mas não se preocupem de ficar anotando tudo, ai, não posso perder nada e tal, porque vocês vão receber o material e vocês vão ter a gravação, tá? A gravação vai para o canal do YouTube lá, que a gente vai mandar também no grupo assim que acabar a aula, tá? Então, vamos lá. O que é dissertação argumentativa? É um texto que traz defesa de um ponto de vista, né, que a gente chama de tese, por meio de argumentos e análise crítica deles. É dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é a base, tá? Vocês precisam ter em mente sempre que uma dissertação é uma defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista, essa ideia que você vai defender com todas as forças é a tese, né? E aí, para defender essa tese, você vai usar os argumentos. Então, você vai ter a introdução, que é onde vai estar a tese, depois você vai ter o desenvolvimento, onde vão estar os argumentos,
e lá no final você vai ter a conclusão, que é onde vai estar o fechamento da redação e a proposta de intervenção. Vocês sabem que no Enem eles são muito chatos com proposta de intervenção. Então, muita gente me mandou, Ana, pelo amor de Deus, eu sou péssima em fazer proposta de intervenção, eu não consigo, não sei o quê. E assim, vocês vão ver que eu sou palhaça e que eu sou sincerona. Então, assim, ó, vou falar para vocês que eu também acho a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas, na época em que eu fiz Enem. Eu tinha pânico, assim, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir e tudo mais. Mas dá tudo certo, porque é o que eu falo, às vezes a gente quer inventar muito e se perde. Se a gente ficar no básico, bem feito, dá certo, tá? Então, assim, nessa aula provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar muito nesse ponto específico, mas, como eu falei, nas próximas aulas a gente vai conseguir aprofundar mais em cada tópico. E com certeza a proposta de intervenção é um tópico que a gente vai precisar fazer uma aula bem específica só sobre isso, porque eu sei que é chatinho, e no Enem eles são chatos mesmo. Então, às vezes, né, vocês devem até me odiar, assim, né? Não só a mim, mas lá os corretores também, que eu já vi que eles fazem isso. Que a gente mega elogia a conclusão de vocês e fala, nossa, sua proposta está muito boa, não sei o que, sei lá, mas, né? Sempre tem um mais. Mas por quê? Não é porque a gente é chata, é porque lá no Enem eles são chatos. Então a gente realmente precisa puxar vocês. Muitas vezes a gente prefere puxar vocês para o mais difícil, porque vai chegar lá e vocês vão achar até um pouco mais simples, tá? E isso é ótimo. Então não fiquem com raiva da gente, realmente é difícil, mas com bastante prática a gente vai melhorando nisso, tá? E aí, como eu falei, eu resolvi inserir aqui as competências, assim, vou fazer uma aula mais específica sobre isso, talvez semana que vem, talvez na outra, mas só para vocês entenderem um pouco, porque como eu trouxe vários exemplos, eu quero que vocês já comecem a reparar nesses exemplos que eu trouxe hoje, essas competências aqui que o Enem cobra, tá? Então, a competência 1 é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Basicamente, é a parte gramatical, né? Que eu sei que muita gente tem dificuldade, inclusive alguns de vocês, na hora lá de me falar dificuldade, falou, Ana, né? Dificuldade de gramática. E tá tudo bem também, tá? A gramática também faz parte da dificuldade, faz parte da escrita. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Inclusive, talvez alguns de vocês estejam sentindo um pouco de diferença nisso, que antes, pelo que eu vi, assim, das correções antigas, a galera não pegava muito nesse ponto da gramática, deixava meio que passar assim. E eu sou chata com isso, porque, como eu falei, eu tenho um Instagram de gramática, eu trabalho com gramática, eu sou professora de gramática, e então eu não consigo deixar passar, até porque, gente, porque é isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu trouxe até para vocês para enfatizar bem. A competência 1 analisa basicamente a gramática. Então, assim, ai, mas o texto está maravilhoso. Pô, beleza, o texto está maravilhoso, mas se tem muito erro de gramática, não um errinho assim, lá numa linha que vai fazer você ficar muito bom, lógico que não. Mas se você erra muito na gramática, se você erra muito na pontuação, se você erra muito na acentuação, na crase, regência, concordância, não adianta, porque aí nessa competência 1 você vai perder muito ponto. Então, mesmo que você faça uma redação muito, muito, muito boa, vamos supor que você gabarite todas as outras competências, mas se você perder 80, 120 pontos na competência 1, você já vai se enrolar, entendeu? Então, temos que tomar cuidado com a gramática. Ana, como a gente melhora a gramática? Vou ser bem chata aqui, né? Vou falar uma coisa que vocês odeiam. É estudo, né? Estudo, então, por exemplo, uma dificuldade que eu vejo muito nas redações, assim, não só nas redações, gente, na vida, assim, a maior dificuldade da galera costuma ser pontuação, principalmente vírgula, né? Então, às vezes, uma vírgula mal colocada muda o sentido todo, então faz a pessoa que está lendo ter que ler 10 vezes para conseguir entender o que está escrito ali. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Então, assim, pô, tô percebendo que eu tenho muita dificuldade em vírgula, vou estudar vírgula. Pô, tô percebendo que eu tenho muita dificuldade em estudar tem muita dificuldade com acentuação, vou estudar acentuação. E eu falo, todo mundo, a maioria das pessoas odeiam gramática, né? E eu falo que eu entendo, porque gramática é uma matéria pesada, né? Regras, tem que decorar e tudo mais, uma coisa, né, muito rígida, muito formal e tal. Mas, por outro lado, eu falo que é tranquilo de estudar porque você consegue identificar a sua dificuldade. Então, você não precisa estudar gramática no geral se você tem dificuldade só em vírgula. Você consegue ir lá no YouTube ou na aula do Explica e assistir a aula só sobre vírgula. Então, não vou falar, gente, de leitura aqui, porque leitura
Eu acho que vocês estão cansados de ouvir isso, vocês já sabem. Leitura essencial também ajuda muito na parte da gramática, na parte da escrita. Dependendo de onde vocês estão lendo, né? Porque a gente sabe que às vezes até atrapalha, né? Em alguns lugares aí, quando a gente vai ler coisa no Instagram e tal, é muito erro, muito erro. Às vezes a gente até se enrola. Às vezes até no Word, né, gente? Quem nunca tá escrevendo no Word, aí o Word vai e faz uma correção lá, que na verdade a correção do Word está toda errada, não está atualizada de acordo com a nova ortografia. Então, tem que tomar cuidado com essa parte da leitura, lógico, mas no geral, né, leitura de jornal e notícias e tudo mais, em geral, em sites confiáveis, também ajudam muito nessa parte da gramática. Mas isso a gente pode conversar mais lá no final da aula, que eu falei que a gente vai ter um tempo só para trocar essa ideia de dificuldades e tal, porque eu também estou conversando com a coordenadora de português para a gente trazer aulas específicas de gramática. Então, acho que vai ser bem útil. Mas só para vocês entenderem, então, a competência 1 avalia basicamente a parte da gramática, tá? Só deixa eu ver aqui, gente, que... Peraí. Beleza. Então, competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa competência avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado... Espera aí que eu estou com um negócio na frente. Por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Essa diferença entre assunto e tema a gente vai conversar já já um pouco melhor quando a gente for falar de fuga e tangência, tá? Mas, então, a competência 2 eu acho, gente, que é uma das que a gente mais fala na hora da correção, né? Ah, toma cuidado com isso, porque senão você vai perder na competência 2 e tudo mais. Então, só para vocês saberem, a competência 2 é justamente ver se vocês entenderam o que está sendo pedido ali, se vocês entenderam a proposta de redação, se vocês não fugiram do tema, se vocês não tangenciaram, tá? E se vocês conseguem, e se vocês sabem a estrutura da redação. Então, se vocês sabem o que precisa ter numa introdução, o que precisa ter num desenvolvimento, o que precisa ter numa conclusão. Enfim, estou falando aqui bem por alto, como eu falei. Semana que vem ou na outra, a gente pode sim, se vocês quiserem fazer uma aula, a gente pode fazer uma aula só sobre as competências e falando e mostrando exemplos práticos, fazendo juntos até, né? Que eu gosto muito dessa dinâmica de fazer redação juntos. Vocês já participaram de aula, assim? De fazer redação junto? Eu acho o máximo, eu acho que a gente pode fazer isso, né? A gente pegar um tema, assim, na hora e montar uma redação juntos, assim, com todas essas regras que eu vou trazer hoje. Eu acho que é bem interessante, tá? Vamos ver isso. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Vamos conversar também na aula de hoje sobre projeto de texto, porque nessas competências aqui, 2 e 3, é que eu tenho sentido mais dificuldade assim, por parte de vocês. E às vezes até mais na 3. Porque às vezes eu percebo que vocês têm um argumento bom. Vocês conseguiram pensar numa boa ideia e tal, só que na hora de passar ali para o papel, vocês acabam se perdendo, né? Então, vocês começam com uma ideia muito boa e no final já está tudo confuso, nem vocês mais sabem o que vocês estão falando. E aí eu sinto muita falta de um projeto de texto, porque eu acho que quando a gente perde o raciocínio assim, quando a gente fica confuso, muitas vezes é porque a gente não planejou antes, a gente não parou e fez um rascunho. Tem gente que chama de rascunho, tem gente que chama de projeto de texto, mas a questão não desenhou as ideias antes de escrever. E aí, na hora de escrever, às vezes, por vários motivos, às vezes, gente, a gente tá de saco cheio, né? Já ficou ali lendo 1000 vezes a proposta da redação, e às vezes já pegou para fazer a redação só no final da prova, que eu não recomendo, mas fica a critério de cada um. Às vezes está nervoso, está ansioso, acontece, né? Às vezes a gente super está preparado para uma prova, chega lá, a gente está nervoso, também acontece. Então, por vários motivos, a gente acaba se perdendo, isso é natural,
tá? Isso não é incomum, não. Isso acontece com todo mundo. Então, é muito difícil uma pessoa escrever uma redação muito boa de primeira, sem ter pelo menos escrito assim muito por alto as ideias antes, sabe? Então, a gente vai conversar sobre o projeto de texto, porque essa competência 3 aqui, eu também sei que vocês têm perdido muito ponto, tá? Então, muitas vezes vocês pegam um argumento assim, né, de um argumento muito bom, sabe? Com, nossa, com dados muito relevantes. E aí, na hora de relacionar o argumento que vocês pegaram fora, né, de uma estatística, de uma pesquisa e tal, com o argumento de vocês se perdem, vocês não conseguem relacionar um argumento ao outro, né? E às vezes, gente, o que acontece, que eu também vejo acontecendo, que é muito perigoso, isso é muito perigoso, é vocês falarem uma coisa num primeiro argumento, e no segundo vocês falarem uma coisa ou que é repetida, você basicamente deu o mesmo argumento, só que com outras palavras, mas lá no fundo você está dizendo a mesma coisa, ou pior ainda, né? Pior ainda, você acaba se contradizendo. Você fala uma coisa num parágrafo e no outro, quando você para olhar assim, você sabe, você trocou tudo que você disse, e aí seu texto ficou muito fraco, porque se a intenção, né, se o objetivo de uma dissertação argumentativa é convencer o leitor da sua ideia, imagina se você mesmo não tá se convencendo, você não tá nem, você mesmo não tá convencido ali de que você acredita naquilo. Imagina alguém que está lendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, com prática a gente vai conseguir melhorar nisso, tá? Competência 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma interrelação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Inclusive, gente, cada parágrafo será composto por um período? Cuidado com isso, tá? A não sei que o parágrafo seja muito curto, que eu também não recomendo, não quero pular cebolinha. Não quero pular etapas, porque já já a gente vai conversar sobre isso, mas cuidado com esse negócio de cada parágrafo será composto por apenas um período. Porque vocês têm a mania de fazer frases infinitas que não dá, não tem condição. Então, vamos parar com essa mania, por favor, tá? Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Então, mais uma vez, isso aqui está muito relacionado também com a competência 3, porque às vezes vocês se enrolam, né? Dá para perceber que vocês conseguiram pensar, que vocês têm bons argumentos, que a tese de vocês está super alinhada, que vocês sabem a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vocês têm tudo para fazer uma redação maravilhosa, só que aí vocês acabam se perdendo nas ideias. Ou porque acontece que eu falei antes, vocês, nos argumentos, né? Ou escolherem argumentos muito parecidos entre si, ou contrários entre si, que é pior ainda, ou então vocês acabam se perdendo nas ideias por vocês não terem ali um vocabulário muito, como é que eu vou dizer? Um vocabulário muito vasto, assim, né? Então, acaba que às vezes vocês acabam, se você não sabe o significado de contanto, por exemplo, de com quanto, de enquanto, de por quanto, eu falo isso porque é o que mais aparece erro. Vocês podem contradizer uma coisa que vocês acabaram de falar, tá? Então, isso é muito perigoso. E aí, muita gente falou para mim assim, Ana, eu tenho muita dificuldade na parte de coesão, eu não sei muitos conectivos, muitas conjunções. Então, além de eu fazer uma aula sobre isso em breve, eu estou preparando um material que, assim, gente, modéstia à parte. Esse material sou eu mesma que estou fazendo, tá? Não é nem a galera de conteúdo, sou eu mesma que eu falei, eu vou pegar e eu vou fazer. Que é um material, assim, com uma lista enorme, 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 de 1000 conectivos e vários exemplos. Palavras que, com certeza, vocês nem nunca ouviram falar, entendeu? Então, assim, eu vou adiantar muito a vida de vocês, porque vai estar tudo mastigadinho. Eu acredito que eu consiga rodar esse material até semana que vem, até o final da semana que vem. Nessa semana eu estou de férias da faculdade, do estágio, então estou viajando. Eu realmente estou dando essa aula hoje porque deu aquele problema na quinta, porque essa aula já era para ter acontecido. E, obviamente, eu não ia deixar vocês na mão uma semana inteira sem ter essa aula. Então, eu falei, não, eu vou parar minhas férias para dar essa aula.
mas não garanto que eu vá conseguir fazer esse material enquanto eu viajo, tá? Então, semana que vem, na mão de vocês, esse material aí cheio de conectivo, para vocês não se enrolarem mais nisso. A Manu falou que amou. Que bom, fico muito feliz. Competência 5. A bendita, né, gente? A bendita. Quem aqui odeia proposta de intervenção? Fala aí no chat para mim. Fala, eu. Porque eu não quero me sentir sozinha nisso, que eu odeio. Eu sempre odiei. E eu continuo odiando, tá, gente? Não é porque eu dou aula sobre isso que eu acho o máximo, não. Eu acho chato. Acho difícil, ó. Odeio demais. Gente, sério. Sério, pra quê? Pra que inventaram esse... Não, sério. Gente, a maior felicidade de vocês, que é a minha também, eu confesso, é quando eu pego aluno que vai fazer um vestibular de uma faculdade específica e tal, que não exige proposta de intervenção, que não exige. Aí, às vezes, o aluno fica até assim, Ana, mas agora como é que eu vou fazer uma conclusão sem proposta de intervenção? Eu nem sei mais. Falei, meu filho, não reclama, não reclama, pelo amor de Deus. Ó, todo mundo odeia, gente. Estamos juntos nessa, que bom. Mas a gente vai superar isso juntos também, tá? Prometo, a gente vai trabalhar nisso. Mas eu confesso que é chato. A gente nunca vai achar legal, tá? Eu não vou ser hipócrita que eu vou fazer vocês amarem, não. Porque eu também não amo. Mas a gente consegue fazer, mesmo sem gostar, porque a vida adulta é assim, a gente faz mesmo sem gostar, né? Então, a gente vai aprender a fazer uma mesmo sem gostar, tá? Mas o pior é que eu nem sei concluir o texto sem proposta lá. Menina, é muito. Ai, menina, não vou nem. É muito mais simples, né? Mas não vamos falar sobre isso, senão dá uma tristeza. Vai todo mundo saindo daqui deprimido com o Enem. Não é a intenção. Então, vamos lá. Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema... Ué? Ah, tá. Pô, fui repetitiva, não façam isso na redação, gente. Não repitam palavras, pelo amor de Deus. Chato, né? Fica chato. Significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião, é por isso aqui, ó, que é tão importante para eles, para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, é por isso que eles falam, né, que eles dão tanta importância a essa parte aí da proposta de intervenção. Ó, a Amanda falou que prefere a proposta em relação à tese. Gente, cada um tem dificuldade em alguma coisa, é natural, né? Normal. Mas todo mundo vai ficar sem dúvida nenhuma. Então, eles falam que é muito importante por causa disso, porque eles querem saber se a gente é bom cidadão e se a gente sabe respeitar os direitos humanos e tal. Então, o principal é a gente tomar cuidado, né, e não falar uma besteira muito grande. Sempre bom ler o artigo 5º da Constituição. É só o 5º, gente. Mas assim, o artigo 5º da Constituição, quem já leu? Quem já leu o artigo 5º da Constituição? Mas assim, quem leu de verdade, quem pegou e falou, vou ler para pegar aqui alguma parte desse artigo que eu possa usar. Quem já leu mesmo, assim, pegou e viu o tamanho do artigo 5º da Constituição. É surreal. Inclusive, às vezes, ainda mais que eu fiz direito, né, gente? Negócio de lei. Às vezes vocês falam assim, segundo o artigo 5º da Constituição, tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque, assim, tem corretor que não liga. Eu, particularmente, eu não ligo quando vocês falam só assim, o artigo 5º da Constituição. Porque, cara, pelo amor de Deus, né? Se a gente que é da área de direito não fica decorando número de lei, porque, né, a gente tem acesso, a gente pode pesquisar, a gente tem o Vadimeco, imagina quem nem é da área, sabe? Eu acho um absurdo querer fazer a galera decorar o inciso do artigo 5º. Eu acho um absurdo. Mas eu já vi muita correção, não sei se vocês já viram também, mas eu já vi muita correção em que o corretor reclama, né? Fala, olha, você tem que ser mais específico, porque o artigo 5º traz mil regras, mil coisas, mil princípios. De fato, ele está certo, mas, né, chato, é querer demais. Mas tomem cuidado de todo modo. Quando vocês estiverem fazendo as redações, essas que vocês estão fazendo em casa, por enquanto, no simulado eu não recomendo não, tá, gente? Muita gente me pergunta, redação do simulado, eu posso fazer com consulta e tal. Quando é simulado, eu sempre prefiro que vocês tentem fazer
como se vocês, como simulando mesmo, né? Usando a palavra, simulando a prova. Então, sem pesquisar nada e tudo mais. Agora, essas redações semanais, por enquanto, a gente ainda está em agosto, eu acho que até outubro, assim, vale a pena vocês sim lerem, tá? Principalmente quem está começando a praticar mais por agora só, com o envio dos temas. Tentem pesquisar sempre. Então, vamos supor que você queira lá a parte do artigo 5º que fale dos direitos iguais para todo mundo, né? E aí você vai lá e pesquisa o inciso. Eu quero que fala da dignidade da pessoa humana. Aí você vai lá e pesquisa, né? A gente tem acesso à internet para isso. Então, tentem, nessas que você faz, que vocês estão fazendo em casa, que vocês consultam ainda, sempre especificar artigo 5º inciso tal, segundo inciso tal do artigo tal, né? E aí, por que eu falo isso? Porque com o tempo, como a gente acaba repetindo, né? Como a gente acaba sempre usando mais ou menos os mesmos artigos ali no repertório, a gente acaba decorando, tá? De uma forma muito natural. Então, como eu falei, eu não ligo para isso quando vocês botam artigo 5º da Constituição. Para mim tá ok, eu deixo passar, não tem problema. Eu entendo, porque são muitos números, mas tem corretor que encrenca. A única coisa que eu já corrigi em algumas redações de vocês e peço, isso eu peço para tomar cuidado. Segundo, a Constituição Federal, tá? Por quê? Que aí, gente, aí é amplo demais, né? Então, tentem pelo menos colocar o artigo 5º, porque geralmente, em todas as redações que eu já vi, eu acho que tem uma que fala, acho que uma que eu peguei essa semana falava do artigo 6º, mas geralmente quando a gente vai falar disso de direitos iguais, todos são iguais perante a lei, não sei o quê, e os princípios lá, geralmente é o artigo 5º, tá? Então, tentem colocar sempre artigo 5º, artigo 6º. Se você não souber de jeito nenhum, você sabe que tá lá na prova do Enem, tá fazendo a prova. Cara, eu sei que isso tá na Constituição, porque eu li em algum lugar que tá na Constituição, mas eu não sei. Aí tu usa e conta com a sorte, mas eu não recomendo. Eu não recomendo falar conforme Constituição Federal, aí eu não recomendo, tá? Mas voltando. Então, o que precisa ter, agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, não tão a fundo, porque aí a gente vai ter que fazer uma aula específica para cada tópico desses, mas um pouquinho mais a fundo sobre cada etapa, né? Então, na introdução, a gente precisa da tese, tá? A tese é o ponto que você vai defender sobre o tema proposto. Gente, cuidado com isso. Muita gente está fazendo redação sem colocar tese. Qual o perigo disso? Se você não coloca uma tese, acabou, não tem o que você fazer. Porque aí vai chegar no segundo parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo de argumentação, e você não vai saber o que escrever. Porque o parágrafo de argumentação é para quê? É para você usar algum argumento para defender a sua tese. Se você não colocou tese, o que você vai falar no segundo parágrafo? Nada. No terceiro, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, o que você vai falar se você não fez a tese? Nada. Ou seja, você não vai ter nada para falar. Aí vai chegar na conclusão, você precisa de quê? Uma proposta de intervenção. Para quê? Para o problema. Que problema? Que você botou lá em cima. Se você não botou, entendeu? Então, assim, se não tem tese, não tem nada, não tem texto. Então, gente, a tese é a base de tudo, tá? A tese é a base de tudo. A tese é, basicamente, a ideia que você vai escolher ali para defender, tá? Uma coisa, gente, isso aqui é meio polêmico, tá? Talvez vocês me cancelem, mas eu vou ser sincera com vocês. Já teve vezes, quando eu fazia redação pro Enem, que eu fazia uma tese, vamos supor, não vou entrar em detalhes, né? Que aí eu também não tô afim de ser um pouquinho cancelada até vai, mas muito eu não tô afim hoje não, gente. Tô de férias, tô viajando, quero ficar bem, entendeu? Mas vamos supor que o tema seja X. Aí a minha opinião sobre o tema X é A. Minha opinião é A. Mas na hora que eu vou fazer lá o esboço, né, meu projeto de texto, tá? Vou pensar na tese, nos argumentos, eu não consigo elaborar muito bem, sabe? Eu acho muito difícil elaborar. Eu penso aquilo, mas na hora de pensar nos argumentos, ou então na hora de passar para o papel, aquilo ali está muito abstrato, muito difícil. Em compensação, se eu pensar na ideia B, que na verdade, não é o que eu penso, né? É uma ideia oposta, e eu penso assim, putz, mas essa ideia aqui, olha, eu sou contra, mas olha a quantidade de coisas que tem de argumentos bons se eu me posicionar de tal forma. E aí, cara, eu me posicionava de uma forma diferente da que eu penso, entendeu? Óbvio, né, gente? Não temas absurdos, pelo amor de Deus, mas às vezes temas que a gente. E outra coisa, muitas vezes também a gente tá em cima do muro, porque assim, gente, e tá tudo certo, né?
A única coisa é que na redação a gente não pode ficar em cima do muro. Então, mesmo que na vida você esteja em cima do muro em relação a algum tema aí que você... Que a gente tem isso, né? A gente mesmo fica, cara, e agora? O que eu penso sobre isso? Aí a gente fica se martirizando porque a gente acha que a gente tem que ter uma opinião, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes está tudo certo, a gente não tem uma opinião formada ainda, a gente vai estudar sobre aquilo e vai pensando e vai mudando de opinião, porque a gente muda de opinião também, tá tudo bem. Mas na redação não pode acontecer, né? Na redação não pode ser morno, tem que ser ou quente ou frio. Morno não dá. Então, tudo bem você pensar uma coisa e na redação você defender outra, porque você vai conseguir escrever melhor. Tudo bem você não ter uma opinião na vida sobre aquilo, mas na hora de escrever você vai ter que tomar uma posição. Acontece, tá, gente? Eu não vou mentir falando, não, a gente sempre tem que escrever aquilo que a gente acredita, não sei o quê, porque às vezes não dá, às vezes é difícil, às vezes não tem argumento. Até porque às vezes a gente pensa uns negócios tão absurdos assim, que nem a gente sabe? Porque, ou então é uma coisa tão óbvia, não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes é uma coisa tão óbvia na sua cabeça, que na hora de argumentar você fica... não sabe argumentar, entendeu? Porque pra gente é uma coisa tão óbvia, entendeu? Que não tem nem como explicar. Então, assim, vão no que vocês conseguem, vão no que vocês têm facilidade, vão no que vocês têm argumento e repertório, tá? Não adianta você ir lá, nossa, eu penso isso aqui, e eu vou defender o que eu penso, não sei o quê, maravilhoso. E aí você vai, não tem argumento, ou então seus argumentos são muito fracos, isso só vai enfraquecer sua redação. Vamos ser práticos e objetivos? A intenção de vocês não é tirar uma nota boa na redação? É. Então, cara, faz o que precisa ser feito para isso, tá? Faz o que precisa ser feito dentro do que pode, né, gente? Tô falando aqui para ninguém fazer nenhuma doideira. Mas faz o que for preciso para isso, né? Não fica pensando em, ai meu Deus, mas eu não penso realmente isso, ainda não sei. Não tem problema. Então, a tese, como eu falei, é a base. Se você não faz a tese, babou, gente. Babou. Eu odeio se a pessoa falar isso para vocês, mas babou. Por quê? Você não vai ter o que argumentar, porque se o argumento é para você defender alguma coisa e você não escreveu essa alguma coisa, o que você vai fazer? Nada. E o que você vai concluir? Nada também. O que você vai resolver lá na solução? Nada também. Ou seja, não tem tese, não tem texto. Então, pelo amor de Deus, tese tem que ter tese. Tese. O que eu tenho percebido muito? Alguns de vocês, na hora de colocar tese, vocês acabam confundindo e colocando só o tema da redação. A gente vai ver daqui a pouco nos exemplos, a gente vai conversar sobre isso melhor. Mas isso tem acontecido muito. Então, assim, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Às vezes o tema é por exemplo, em um ano que eu fiz o Enem, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o Enem pela primeira vez, né? E aí o tema, se eu não me engano, não vou lembrar exatamente as palavras, alguém, se tiver feito essa redação, gente, há pouco tempo aí para treinar, me confirma aí. Mas era basicamente assim, ó, as consequências da lei seca no Brasil, tá? Resumir, mas é isso. A ideia básica é essa. As consequências trazidas pela lei seca no Brasil. E aí, o tema é esse. Na hora de defender a tese, inclusive, gente, esse tema, quando a gente pegou a prova e olhou... deixa eu desligar essa luz aqui, que tá esquentando. Vai ficar um pouco escuro para vocês, mas talvez fique até melhor, que essa luz na cara não tá bom para vocês também, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Valeu, o Will sempre me salva, gente. Ele é o diretor de conteúdo. E ele é meu amigo de GG. Eu encho o saco dele o dia inteiro, vocês não têm noção. Mas, enfim, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. E aí, para ter uma tese boa, é preciso de só 2 argumentos? Olha, não, você pode ter... É engraçado isso, né, gente? Porque, como eu falei, eu entrei em redação há um mês, mais ou menos, e aí eu comecei a dar uma olhada nas correções, né, antigas, para eu entender, assim, como os corretores estavam trabalhando e tal, o que eles pensavam sobre, né, sobre esse tipo de posicionamento. E eu percebi que, inclusive nas aulas assim, antigas de redação do Explica, nas apostilas antigas, é frisado muito que vocês precisam fazer introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. E aí eu achei muito interessante, né? Porque não está errado, não, tá certíssimo. Mas quando eu era da escola, era passado para a gente ao contrário, né? O professor falava, olha, vocês podem fazer só 2 de desenvolvimento,
Mas eu aconselho vocês a fazerem 3, porque aí a sua redação vai ficar mais forte. E aí eu treinei, deu uma travada aqui, mas acho que voltou, né? Me falem, por favor. Eu treinei, gente, durante, assim, um ano, mais de um ano, fazendo nesse formato. Introdução, 3 argumentos, né? Três parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. E eu falei, pô, vou fazer assim com certeza, porque eu treinei o ano inteiro assim, né? Cara, eu cheguei lá, foi esse raio de tema aí, ó. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Quando eu fiz na primeira vez. O que aconteceu? Eu não consegui pensar em três argumentos bons para a redação. Eu só consegui pensar em 2. E aí eu fiz 2. E aí eu fiz 2. Tudo, né? Fiz tudo diferente do que eu tinha treinado durante todo o ano. E deu super certo, tá? Deu super certo. Então, assim, não existe regra, tá? Você pode fazer 2 parágrafos de desenvolvimento ou 3. Mas tá? Eu recomendo hoje em dia, né? Eu penso um pouco diferente de quando eu estava lá na escola. Hoje em dia eu penso que seja mais simples você fazer 2. Por 2 motivos. Primeiro, é muito mais fácil você conseguir pensar em 2 argumentos bons, tá? 2 argumentos fortes. Porque você pensar em 3 argumentos, mas 3 argumentos não tão fortes assim, não é interessante. É muito mais interessante você conseguir pensar em 2 muito bons, entendeu? Com repertório e tal. E outra coisa, o espaço, né, gente? O espaço ali, se você fizer 5 parágrafos no total, né? Introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão, você vai ter que usar no máximo 6 linhas por parágrafo. Eu não sou boa de matemática, gente. Se eu tiver errado, alguém me fala, pelo amor de Deus, pagando mico brabo, né? Mas não, acho que é isso mesmo. Seis linhas no máximo. E assim, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa um pouco prolixa. Eu tenho um pouco de dificuldade, vocês estão vendo que eu tô falando na peça. Eu tenho dificuldade de falar pouco na minha vida, então eu tenho dificuldade de escrever pouco também. Então, e além disso, gente, você precisa ser muito, muito, muito sagaz. Vamos ser sinceros, você precisa ser muito sagaz, muito bom em argumentação, para conseguir, em 3 parágrafos de cada um, de 6 no máximo, de 5, 6, você conseguir mandar muito bem na argumentação. Você conseguir trazer repertório, dado, tal, 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 e mostrar seu ponto de vista também, tudo em um parágrafo só de 5, 6 linhas. É muito difícil. Então, hoje em dia, eu penso que é mais fácil a gente fazer só 2 de desenvolvimento, mas 2 muito bom. A gente chega com o pé na porta naqueles argumentos ali que a gente escolheu. E aí a gente consegue escrever um pouco mais. A gente consegue chegar a 7, às vezes até 8 linhas, né? Em cada argumento, consegue aprofundar mais, tá? Mas isso não é proibido, tá? Muitas coisas, inclusive a próxima página, o próximo slide é sobre isso, sobre coisas que são proibidas. Aí vocês vão ver o que de fato é proibido. Mas isso é questão mais pessoal mesmo, tá? Alguém falou aqui, deixa eu ler. O Flávio falou. É muito complicado colocar 3 argumentos pelo espaço que você tem que desenvolver para defender seu ponto. Exatamente, ainda usar repertório, exatamente, é isso aí. Você tem que ser muito, 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 muito bom para conseguir convencer em 5 linhas, no máximo 6, a pessoa que está lendo ali sobre aquele seu argumento, né? Então, eu prefiro 2 argumentos muito fortes a 3 fracos, tá? A Amanda falou que me entende de ser prolixa. Gente, muito difícil, né? Essa vida de falar muito, olha, sinceramente. Inclusive, eu tinha falado para o Will que a aula ia durar no máximo 1 hora. Vocês têm noção que são 6h47 e a gente está no início? Mas enfim, né? Vamos que vamos. Desenvolvimento. São os parágrafos em que são trazidos os argumentos para a defesa de seu ponto de vista. A tese. Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir isso 1000 vezes, para vocês nunca mais esquecerem. Vocês vão ouvir minha voz na hora do Enem. Se não tem tese, não tem nada, tá? Se não tem tese, não tem texto. Porque no desenvolvimento inteiro, nos parágrafos de desenvolvimento, nos 2, nos 3 que você fizer, você vai argumentar para defender sua tese. Então, se você não tem tese, não tem o que falar. Não vai ter o que falar, tá? E aí, o desenvolvimento, gente, é aquela hora que a gente fala, arrasa, chega com o pé na porta, na hora de argumentar. Não invente dados, mas use muitos dados, repertório, tudo que vocês puderem usar, vocês usam, porque lembrem, tenham em mente. O objetivo é você convencer a pessoa que está lendo. E a gente sempre tem que partir do pressuposto de que a pessoa que está lendo, ela não sabe o que a gente quer dizer,
tá? Porque, às vezes, a gente escreve uma coisa, na hora que a gente está lendo o que a gente escreveu, a gente mesmo sabe, tá? A gente sabe que a gente foi meio confuso ali na nossa escrita, mas a gente pensa o quê? Ah, mas vai entender. Ih, vai entender sim o que eu quero dizer, ele vai entender sim. Não, mano, ele não vai entender. Você precisa escrever de uma forma muito clara. E você não pode botar assim, ah, vou botar esse parágrafo aqui. Ah, não vou ficar botando, argumentando muito não, porque com certeza todo mundo pensa assim, então não façam isso, gente. Lembrem sempre que o nosso objetivo principal é convencer a pessoa que está lendo, tá? Conclusão é o último parágrafo com um breve resumo do que foi dito na redação e a proposta de intervenção, que é a solução do problema. E aí, gente, muitos de vocês também têm feito isso de partir direto para a proposta de intervenção, tá? Mais uma vez, aqui não é que eu sou muito sincera, tá? Quando for questão de certo ou errado, eu vou falar. Quando for questão de opinião, eu vou falar também. Não chega a ser um erro, sabe? Não é proibido você direto falar da proposta, mas eu acho que fica sem nexo. Eu acho que você pode perder tanto na competência 3 quanto na competência 4, né? Porque fica meio solto assim. Então, eu sempre gosto de amarrar um pouquinho o que foi dito. Você consegue fazer isso ali em 1, 2 linhas no máximo, você não usa mais que isso. E aí, depois que você amarrou, você vem com a proposta de intervenção, tá? Gente, o que vocês estão achando? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu falei que vai demorar muito, mas eu acho que não, tá? Eu tava sendo exagerada, que eu também sou, além de falar muito, eu sou exagerada com tudo. Eu sou dramática, eu sou uma pessoa dramática. Tá tudo ok? Tá ótimo? Então tá. Vão me avisando aí qualquer coisa. E aí, gente, a gente falou do que deve ter, né? E agora a gente vai falar do que não pode ter. Está muito bom, que bom, gente. Obrigada pelo feedback. O que não pode ter? Primeiro, pelo amor de Deus, só a exposição do assunto, né? Então, você não pode ficar ali só expondo fatos e mostrando dados e tudo mais, e não ter um ponto de vista para defender, né? Você não pode ficar ali só na exposição, porque senão você vai fazer um texto expositivo. E não é, aqui a gente precisa fazer um texto dissertativo argumentativo. Isso também tenho visto muito nas redações de vocês, tá? Tomem cuidado com isso, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe que a gente está mais expondo que outra coisa, mas tenta cada vez mais treinar o olhar de vocês para conseguir perceber quando vocês estão quando vocês estão expondo, entendeu? Porque às vezes vocês vão escrever assim, deixa eu pensar, porque o voto feminino foi conquistado há pouco tempo, né? Que foi o primeiro tema lá que eu mandei para vocês. Cara, isso é um fato. Beleza, e aí? Aí você vai continuar, porque isso, a gente consegue ver isso se a gente olhar nas estatísticas e tudo mais, e não sei o que, você está expondo, você não está argumentando, né? Então, o que é você argumentar? Você se posicionar em relação àquilo. Então, cuidado na hora de trazer, gente, vocês trazerem dados, vocês trazerem pesquisas, estatísticas e porcentagens e tudo mais, é muito bom, né, nos argumentos de vocês, é muito bom, é importantíssimo. Mas desde que vocês usem para argumentar, né? Desde que vocês falem, ó, tô mostrando isso aqui, não na primeira pessoa, pelo amor de Deus, mas basicamente, só para vocês entenderem, tô mostrando esses dados aqui para vocês comprovarem isso aqui que eu tô dizendo, né? Tô mostrando isso aqui para vocês verem que eu tenho razão no que eu tô defendendo. Agora, não mostrar por mostrar, porque se você tá mostrando por mostrar, você tá expondo, né? E aí você vai zerar, você pode até zerar. Se você fizer um texto expositivo, né? Porque tem vezes que a galera faz uma vista grossa lá, né, os corretores, porque a gente vai, faz uma redação até dissertativa, argumentativa, e em algum momento a gente perde, sei lá, 3 linhas da nossa redação expondo, sabe? Enchendo linguiça, expondo alguma coisa sem defender nada, né? Sem ser firme ali no nosso posicionamento. Até deixa passar, ele não vai considerar seu texto expositivo por causa disso. Mas, se o seu texto for majoritariamente expositivo, você pode zerar sim, tá? Então, tomem cuidado, sempre olhem, mas com sinceridade, assim, parem e olhem com honestidade a redação de vocês, tá? Finge que é minha redação. Você para e olha e você lê. Cara, eu tô expondo fatos, eu tô expondo dados, eu tô mostrando dados, eu tô realmente
argumentando, eu estou realmente tentando defender meu ponto de vista. Então, tomem cuidado com isso, esse é o primeiro erro, tá? Esse é o que mais acontece, é o mais perigoso. E aí, como eu acabei de falar, discurso na primeira pessoa do singular, gente, proibido, assim, nível máximo, nível máximo, nível máximo, tá? Vocês nunca podem falar, eu penso que, eu acho que, nunca, 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 tá? Não usem, cuidado, não usem primeira pessoa do singular. Ana, primeira pessoa do plural, eu posso usar? Cara, e aí eu vou falar uma coisa que vocês também odeiam ouvir, que lá, quando a gente faz a faculdade de Direito, a gente escuta isso todo dia. Não sei se tem alguém aqui que quer fazer Direito, tem alguma alguma alma aqui que quer fazer direito, mas lá a gente escuta muito assim, ó, tem lá a matéria X, né? Aí você pensa, pô, agora eu vou estudar essa matéria X, vai ser tranquilo. Aí a professora vira e fala, então, né? Existem cinco, não são duas, não são três, não são cinco. Existem 5 posicionamentos, existem 5 doutrinas diferentes em relação a esse assunto. Aí você vai, cada bendito de um autor tem um pensamento diferente. Você tem que saber o que cada um pensa sobre aquele assunto. Um saco, né? Porque aí tudo depende. Nada é assim. Eu gosto de coisas, apesar de eu não ser de exatas, eu sou prática, sou uma pessoa prática. Eu gosto de sim ou não, pode ou não pode. Mas, né? Dificilmente uma coisa, quando não é de exatas, é sim ou não. Geralmente depende. Então, aqui eu vou falar para vocês, depende. Eu odeio ouvir isso, mas agora eu vou falar isso para vocês. Depende. Por que depende? Tem gente que acha ok usar a primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós, tá? Tem gente que acha ok. Tem gente que acha errado. Tem gente que acha que tanto faz, sabe? Vou fingir que eu não vi. E tem gente que fala que a gente só deve usar a primeira pessoa do plural quando a gente estiver falando da sociedade como um todo, sabe? Como a gente estiver, quando a gente estiver falando, por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo. Eu tenho 1000 exemplos. Aí na hora de falar, não é horrível isso, na hora de falar, você esquece, na hora que você precisa lembrar, do nada, eu vou estar quase dormindo, lembrei de um exemplo muito bom. Mas deixa eu ver, vamos supor que eu tô lá falando e tal, a gente fala, devemos cobrar as autoridades para que as leis sejam cumpridas, blá, 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 aquele blá, blá sempre, que a gente sabe que a gente fala. E aí, quando você fala isso, né, quando você usa essa primeira pessoa do plural, que nós devemos cobrar, você está falando de você ali, se incluindo ali, você está se colocando como um cidadão, né, num sujeito ali na sociedade. E aí eles falam que nesses casos tudo bem usar a primeira pessoa do plural. Então, como eu falei, depende, tá? Não chega a ser proibido para a maioria das pessoas, apesar de que alguns corretores entendem sim que a gente não pode usar. Ana, qual é a sua opinião, né? A minha opinião, Ana Clara, é que evita, né? Vamos evitar, porque se tem gente que entende que não pode, você vai arriscar? Vamos ser sinceros aqui comigo, você tá afim de passar meses estudando redação, entendeu? Ficar treinando, 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 treinando. Aí chega lá, você é muito bom em redação, você sabe, o tema foi ótimo. Deu uma travada. Voltou? Acho que voltou. O tema é ótimo, você conseguiu uma tese, você conseguiu pensar em bons argumentos e tal. Aí você tá lá pensando, vou usar a primeira pessoa do plural? Acho que vou, hein? Acho que eu vou arriscar, hein? Se cair na mão de um corretor que não gosta, que não aceita, tudo bem, aí vai ser azar, mas eu vou contar com a sorte. Quem vai? Quem vai se arriscar? Eu não recomendo. Eu recomendo a usar sempre a terceira pessoa, tá? Então, gente, como eu falei, eu nunca, quando eu corrijo a redação de vocês, eu não boto assim, não use a primeira pessoa do plural. Geralmente eu falo, cuidado, sabe? Fique atento, né? Talvez evite. Então, fica a critério de vocês, tá? Mas se perguntar de mim, a minha opinião, não usa. Né? Se tem gente que talvez não aceite, pô, não arrisca, né? Então, não usa, tá? Parágrafos com menos de 4 linhas e mais de 7, gente. Esse aqui e o de baixo que eu escrevi, redação com menos de 23 linhas e mais de 30. Também não são coisas assim tão exatas, tá? Porque lá, se você for olhar, não tem nenhuma resposta muito exata para isso, mas eles falam que para você não zerar uma redação do Enem, a sua redação tem que ter pelo menos 7 linhas, tá? Então eu botei 23, por quê? Porque é o que eu entendo, é o que eu entendo, é,
como razoável para você conseguir fazer uma redação ok. Muito difícil você conseguir fazer uma redação aí de menos de 23 linhas, com todos esses tópicos aqui que a gente conversou, com todos esses parágrafos, com tudo isso que a gente já viu que precisa, e ficar muito bom você conseguir convencer alguém em tão pouco espaço ali, tá? Então, isso aqui eu botei para vocês não fazerem a partir de hoje. Eu acho que uma vez só eu peguei uma redação bem pequena, assim, não explica. Mas botem na cabeça de vocês, tá? Mínimo 23, agora 30, não pode passar. Não pode mesmo. Aí não é questão de, eu recomendo. Não, não pode mesmo. Tá? Então, cuidado. Ai, Ana, mas a minha letra é muito grande. Dá seus pulos. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Olha, o professor, o corretor, ele nem olha. Ele nem olha se você passar da linha. Ele nem lê, ele nem perde o tempo dele, entendeu? Ele só vai ler o que tá ali nas 30 linhas. Então, assim, ai, Ana, eu tenho a letra grande. Cara, dá um jeito. Começa a treinar. Antes de dormir, todos os dias você pega e fica escrevendo assim, ó. Sei lá, eu me amo. Pronto, vamos, já, a gente já trabalha a autoestima e o amor próprio. Eu me amo, eu me amo. E fica escrevendo a folha inteira. E aí você vai tentando diminuir a letra, tá? Para você conseguir escrever em 30 linhas. Então, cuidado, né? Ai, Ana, mas eu costumo dar muito espaço entre palavras. Não dê mais. Tá? Isso aí, gente, infelizmente não tem o que fazer, não tem mágica, tem que dar um jeito. Outra coisa, gente, muito, muito, muito importante. Letra ilegível. Gente, entenda uma coisa, a letra não precisa, se for bonita, ótimo, né? Que a gente adora, quando a gente escreve nossa letra sai linda, dá até uma noção. Assim, a letra não precisa ser bonita, mas ela precisa ser legível, tá? Então, assim, não se preocupe em fazer uma letra linda, maravilhosa. Nossa, que letra perfeita, cursiva maravilhosa. Mas a pessoa precisa entender o que você está escrevendo. Então, tomem cuidado, tá? Porque, assim, eu aqui, né, como corretora, como diretora, eu tenho maior carinho, maior amor. Quando eu vou pegar uma redação para corrigir, eu tô ali 100% naquela redação, sabe? Eu me esforço muito. Eu me esforço muito para estar ali presente, para conseguir entender, para conseguir ajudar. Então, se eu tiver com dificuldade na letra, eu dou um zoom, eu vou clareando, eu aumento, diminuo, sei lá. Né? Às vezes eu até mando mensagem para a pessoa, né? Pego lá o número que vocês geralmente mandam para mim por e-mail, junto com a redação que eu peço, justamente para isso, para se eu precisar entrar em contato com vocês. E aí eu falo, olha, eu tô com dificuldade aqui de entender algumas partes, você pode me ajudar? Então, assim, a gente, como corretor, aqui no Explica, a gente sempre vai fazer de tudo, podem ter certeza, a gente tem muita boa vontade. Agora, gente, eu corrijo, sei lá, vamos chutar por alto. Eu corrijo, como a minha função como diretora não é corrigir redação, eu corrijo porque eu gosto, porque eu quero, eu corrijo chutando por alto, assim, 5 por dia. Lá no Enem, gente, vocês não têm noção, não, de quantas redações a galera corrige num dia só, de uma vez só. Então, assim, vocês acham que eles vão ter paciência de ficar tentando decifrar o que você escreveu? Não vão, tá? Não vão. Então, assim, mais uma vez, a letra não precisa ser bonita, mas precisa ser legível, tá? Ana, pode fazer letra de forma? Pode. Não tem nenhuma proibição no Enem em relação a isso. Apesar de algumas pessoas falarem que sim, não tem, tá? O único problema é que se você usar a letra de forma, você tem que saber usar a letra de forma. Você precisa saber diferenciar a minúscula e a maiúscula. Geralmente, usando a letra cursiva, a gente consegue diferenciar melhor, tá? Mas se você quiser usar a letra de forma, é só tomar esse cuidado aí. Deixa eu ver aqui. Uma galera falou. Usar a primeira pessoa do plural quando for uma citação também? Sim, citação, aí não tem que fazer, né? Não tem. A não ser que seja uma citação indireta, né? Se você vai falar que. Ah, não, mas aí também. Aí também você vai usar. Gente, tá travando muito o meu, né? Me falem aí, tá travando muito? Ou tá dando para levar? Escrevam aí para mim, por favor. Não tá travando. Gente, para mim tá travando. A minha imagem fica. Aí eu tô agoniada que eu tô me vendo aqui travando. Qualquer coisa vocês me falem. Pior que eu tenho até medo de mexer aqui no Wi-Fi. Como eu falei, eu não tô em casa. Eu tô com o Wi-Fi do hotel, assim. Eu tô com medo de mexer e fazer besteira. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou seguir. Ah, então tá. O áudio tá bom, é menos pior. Vocês estão me ouvindo, né?
A imagem tá dando uma travada, eu vou até tirar um pouco a imagem, daqui a pouco eu volto. Não morram de saudade de mim, não, tá, gente? Deixa eu só, então, tirar a imagem um pouco, para ver se para de travar, daqui a pouco eu tento. Então, vamos voltar aqui para a dúvida. Citação não tem jeito, pode usar sim. Primeira pessoa do plural. Deixa eu ver as outras que o chat desceu, peraí. E o que fazer quando erra a palavra? Gente, quando erra a palavra, o certo é você só dar um risquinho assim em cima e conseguir. Gente, segue como se nada. Como se nada, assim, faz a sonsa, entendeu? Faz a sonsa, finge que nada aconteceu, que tá tudo bem e segue sua vida. Eu não consigo ficar sem vídeo, gente. Me dá uma agonia saber que vocês não estão. É chato a gente ficar assistindo a aula só ouvindo, né? Eu sei que é chato. Então, eu não quero que vocês passem por isso. Espera aí, deixa eu ver. E eu parei de ver vocês também. Isso tá me dando agonia. Mesmo que vocês estejam com a câmera desligada, tá me dando agonia não ver as carinhas, né? Beleza. Então, gente, se a imagem travar, foca no áudio, tá? E como eu falei, vocês vão ter acesso à gravação, ao material, então ninguém vai perder nada, tá? O certo, quando a gente erra, é dar um risquinho assim, tá? De leve, um risquinho em cima da palavra e segue a vida como se nada tivesse acontecido, tá? Não rabisca tudo assim, pelo amor de Deus. Não puxa a setinha para cima, nada disso, tá? Nada disso. Não precisa fazer parênteses. Dá um risquinho, segue como se nada, tá? Como se nada tivesse acontecido. Faz a sonsa. Deixa eu ver. Quando erra a palavra, o Flávio falou. Quando erra a palavra correta, dá um risco em cima dela e escrever ao lado. Você não pode rasurar apenas. Exatamente. Gente, o negócio é o seguinte: a redação ela precisa ser limpa. Né? O que é uma redação limpa? É a pessoa pegar ali para corrigir e ela gostar do que ela está vendo. Se ela pegar uma redação cheia de rabisco, seta, não sei o quê, não, né? Não fica legal. Como eu falei, eles corrigem muitas e muitas e muitas redações por dia. Então, tenta ser o mais discreto possível. Errou? Dá um risquinho de leve e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Porque acontece, ainda mais lá que a gente não pode usar corretivo e tal. Inclusive, até nas redações do Explica, eu recomendo vocês não usarem para vocês aprenderem a fazer isso, sabe? Não aprender, porque você pode fazer. Assim, a ter o costume, né? Isso virar um hábito e vocês não chegarem lá e ficarem desesperados querendo rabiscar tudo, tá? E aí é isso. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Perde quantos pontos? Cara, eu tava até lendo sobre isso um dia desses e eu vi que isso não tem um negócio lá específico que tire ponto de rasura. Não tem isso, né? Mas o corretor pode ficar meio bolado se ele pegar a sua redação e ver que ela tá toda suja, né? Toda cheia de coisa rabiscada e tal. Então é mais uma questão de estética mesmo, tá? Até onde eu sei, assim, não perde ponto, tá? A não ser que a pessoa fique muito irritada e ela vai querer tirar ponto de alguma outra competência, sabe? Mas não existe isso, tirar ponto por rasura, tá? Então, sigamos. Então, gente, como a gente conversou, a introdução deve ter entre 4 e 6 linhas. Isso aqui é opinião minha, tá? Pode ter até 7, né? Se vocês vão fazer 2 parágrafos de argumentação só. É até bom porque sobra mais espaço para vocês fazerem uma introdução maiorzinha, uma conclusão também. Então, de 4 a 7 linhas, eu botei 6, depois vou até consertar para não confundir vocês. E precisa trazer os 3 tópicos abaixo: contexto, tema e tese. Tá? Então, o contexto é você contextualizar de forma ampla para trazer o tema específico. E o tema é o tema específico proposto, tá? Então, vamos supor que o tema, vamos usar aquele exemplo lá do Enem que eu fiz, né? Da lei seca, que eu até esqueci exatamente as palavras, mas os efeitos da lei seca no Brasil, tá? Vamos fingir que é isso, por favor, vamos, beleza. Então, os efeitos da lei seca no Brasil. Aí vamos supor não. Qual é o contexto, né? Eu quero contextualizar. A gente fala da lei seca, a gente fala de quando a lei foi implementada e tudo mais, a partir de quando a lei estava valendo. Isso é o contexto. A gente está contextualizando para falar do tema específico. Qual é o tema específico?
os efeitos da lei seca no Brasil, tá? Então, vocês conseguem perceber a diferença? Vamos supor, deixa eu pensar em outro tema aqui. Cara, qualquer tema que fale de consequências e tal, ó, o tema da semana eu estou tendo dificuldade de criar uma tese para defender. Cara, não me mata, gente, não me achem doida, mas qual é o tema dessa semana mesmo? Porque assim, ó, gente, minha cachorra tá roncando, não sei se vocês estão ouvindo, ignorem. Pelo menos ela não tá perturbando, ela só tá dormindo mesmo. Porque é tanta coisa na minha cabeça, e não sou eu que tô fazendo os temas por hora, né? Tem uma menina na minha equipe que faz os temas. Então, passam por mim, né, para eu dar o aval, mas não sou eu que estou fazendo mesmo. Então, me ajuda aí. Quebra essa para mim. Então, tomem cuidado, gente, porque assunto é diferente de tema, tá? Então, por exemplo, os efeitos da lei seca, os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Qual é o assunto? O assunto é mais geral. É lei seca. Agora, qual o tema? O tema é o negócio específico ali que está proposto. O tema é efeitos no Brasil, tá? Então, se eu ficar só falando da lei seca, eu vou estar fugindo ali, fugindo não, vou estar tangenciando. Se eu nem falar da lei seca, aí eu vou estar fugindo de vez. Se eu falar só da lei seca, eu vou estar tangenciando, eu não vou estar falando do tema, porque o tema são os efeitos. E se eu falar da lei seca no mundo, eu também não vou estar falando do tema específico que é no Brasil, tá? Então, é diferença em o limite da liberdade de expressão. Ai, gente, vocês devem ter me xingado. Ó, por isso que a minha orelha está vermelha a semana toda. Entendeu? E eu não sei por quê, meu orelha está quente. É por causa disso, vocês devem estar me xingando um tanto por causa desse tema, o limite da liberdade de expressão, gente. Porque eu sei que, ó, vamos ver o que o Flávio está falando. Porque eu sei que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são constitucionais e eu sei que muitos repórteres morrem e já morreram. Mas geralmente queimados não. Então, né, não vamos entrar em assuntos polêmicos, como eu falei. Iremos fazer debates em breve. Estou ansiosa. Será que vai dar briga? Mentira, gente, não vai dar briga não, tá? Não pode dar briga. Mas assim, ó, como eu falei, essas redações semanais, como vocês estão treinando, e como muitos de vocês estão treinando há pouco tempo, porque eu sei que os temas começaram a ser enviados há pouco tempo, quando eu fui para a direção, pesquisa, entendeu? Pode ler e tudo mais. Lá para frente, mas quando chegar a hora eu vou avisar vocês, a gente vai fazer uma aula, eu vou falar assim, olha, a partir de hoje eu proponho que todos vocês comecem a fazer redação sem pesquisar, né? Para a gente simular que a gente está lá fazendo Enem, sem consulta, sem nada, para a gente treinar o nosso repertório, o nosso raciocínio. E aí vai ter esse momento. Mas por enquanto que não tem, dá uma pesquisada, entendeu? Rapaz, a chance de descambar em censura é bem grande, gente. Cuidado para não tangenciar e cuidado para não fugir, tá? Porque foi o que eu falei, ó. Esse negócio aí desculpa, efeitos da lei seca, da implementação da lei seca no Brasil. Se eu falar da lei seca, ficar falando da lei, o que eu acho sobre a lei, o que mudou com a lei, trazer dados, não sei o quê, o que vai acontecer? Eu vou estar tangenciando, porque o tema é efeitos da lei seca. E se eu ficar falando da lei seca no mundo, eu também vou estar, porque o tema é o quê? Efeitos da lei seca no Brasil. Então, tomem cuidado, tá? E a tese, como eu já falei 1000 vezes, é a base, que é o ponto de vista a ser defendido. Então a introdução precisa ter essas 3 coisas. Ana, como a gente faz isso? Aí eu trouxe alguns exemplos de redações do próprio Enem, tá? Para vocês verem que não é impossível. Pessoas conseguem fazer. Gente, ó, vou falar para vocês. Se alguém consegue fazer, vocês também conseguem, tá? Tirem isso da cabeça de que vocês não conseguem, que vocês são ruins. Não existe isso. Se um consegue, a gente também consegue. Eu confio no nosso potencial. Então, vou ler rapidinho. E aí, gente, reparem que eu destaquei, né, em cores diferentes para vocês verem. E para vocês verem que nem sempre a gente separa isso muito bem. E que não tem problema. O importante é ter as 3 coisas. É ter contexto, tema e tese. Se a gente vai botar tudo separadinho, se a gente vai juntar as 2 coisas, não tem problema. Mas tem que ter tudo, tá? No livro 1984, de George, eu não sei falar esse nome, não vou pagar esse mico aqui, essa hora. Eu já tiro as dúvidas, tá, gente? Só para eu não perder aqui. É retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de
registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston. Gente, eu não sei falar em inglês não, tá? Não sei falar essas palavras doidas não. É um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Esse é o contexto. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. E aqui ele trouxe o tema e a tese juntos, tá? É lindo, né? Dá vontade de chorar essa introdução, maravilhosa. E aí, já aproveitando para tirar dúvida que alguém mandou, cadê? Amanda. Introdução com 10 linhas. Então, eu acho que se a gente pegar essa introdução aí e passar para o papel, dependendo da letra, eu acho que bata aí tranquilamente de 8 a 10 linhas, tá? E assim, não tem problema, como eu falei, isso não é muita questão de regra, mas tenta sempre, gente, deixar proporcional. Porque tem gente que às vezes faz um parágrafo, né, de desenvolvimento de 3 linhas e o outro de 8. Aí fica até meio, como eu falei, a pessoa que vai pegar a redação, ela tem que olhar logo de cara, mesmo sem ler, ela tem que gostar do que ela tá vendo. Então, tenta manter sempre um pouco proporcional, tenta fazer 7, 6, 8, sempre parecido assim, e não passar no máximo de linhas, obviamente, tá? Se você não passar, se ficar proporcional, e se você conseguir, porque não adianta fazer 10 linhas só enchendo linguiça, né? Se você conseguir naquelas linhas realmente fazer uma coisa muito boa, não tem regra, tá? Não tem nada proibindo. Fiquei até curiosa, vou ver se eu acho essa redação aí escrita à mão, porque com certeza foi uma introdução bem grande, tá? É uma introdução bem grande. E, se eu não me engano, eu trouxe mais um exemplo. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-os dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Aqui, gente, está até sublinhado um pouco errado, porque aqui, quando diz assim, ó, assim, notam-se desafios ligados à formação das pessoas de dificuldade ativa, isso é um fato, tá? Mas quando fala assim, ó, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental, isso aqui já é ele impondo o que ele pensa, né? Já ele se posicionando, tá? Então, também já faria parte da tese. Uma pergunta que vocês fazem muito: é obrigatório na tese eu já apresentar os meus argumentos? Não. Como a gente viu, obrigatório na tese são 3 coisas: contexto, tema e tese. Tá? Então, não é obrigatório você colocar, adiantar os argumentos ali. Pode. E eu acho, tá? Eu acho, assim, pessoalmente, falando assim, que fortalece a tese. Né? Quando você, por exemplo, aqui a pessoa fez isso, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Eu acho que isso já fortalece sua tese. Deixa a sua tese com mais cara de tese, percebe? Porque às vezes vocês ficam aí confusos. Será que isso aqui é uma tese mesmo? Será que eu só estou expondo e tudo mais? Quando você já apresenta os argumentos, você tem certeza de que você já está se posicionando. Então, eu acho bem válido, tá? Mas não é obrigatório. Inclusive, eu estava conversando com os coordenadores sobre isso, com os meus corretores sobre isso, porque eu percebi que muitos deles estão colocando isso na redação de vocês, né? Ah, você não colocou os argumentos na tese, lá na introdução, e você precisa colocar. Eu falei com eles, eu conversei sobre isso com eles, porque, assim, tem coisa, gente, porque é óbvio, correção ela é muito subjetiva até certo ponto, né? Então, por isso que passa na mão lá no Enem, passa na mão de mais de um corretor atualmente, e aí eles fazem a média da nota que eu acho justo, porque antigamente ia para a mão de um, e aí, minha filha, contar com a sorte, né? Porque realmente é muito subjetivo, tanto que às vezes você pega, um corretor deu, sei lá,
880 e o outro deu 960. Sabe? Isso acontece, porque é muito subjetivo, mas tem coisa que a gente precisa padronizar, né? Ainda mais quando a gente está, assim, trabalhando juntos no mesmo projeto. Então, eu tô até para marcar uma reunião com eles para a gente padronizar esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento, porque senão vocês ficam confusos, né? Vocês pegam uma correção minha e aí vocês não colocaram lá os argumentos lá na introdução e eu não falei nada, deixei passar, né? Não falei que tá errado. Aí semana que vem o outro corretor pega e o corretor fala, olha, tá errado porque você tinha que ter colocado. Aí você fica, ué, mas pode ou não pode, né? Que nem essa questão da primeira pessoa do plural. Pode ou não pode? Porque eu falo, olha, tem gente que gosta, tem gente que não, tem gente que diz que é proibido, que é não. Eu, Ana Clara, não falo que é um erro, eu só falo para evitar. Aí, beleza, aí eu pego uma redação de vocês e falo, olha, evite. Aí, semana que vem, outro corretor pega e manda para vocês. Não use de forma alguma. Aí vocês vão bugar, né? Então, eu preciso alinhar algumas coisas com eles, mas eu realmente peço paciência de vocês, porque eu tô em redação há pouco tempo, né? Então, assim, tá sendo um trabalho, assim, árduo, colocar todas as pendências em dia e organizar a equipe, organizar o trabalho todo. Então, tenham paciência, mas isso vai ser conversado com eles, tá? Mas saibam que isso é uma estratégia, você apresentar os argumentos na tese é uma estratégia, mas não é obrigatório. Só cuidado para não acabar se estendendo muito, porque o lugar de você desenvolver os argumentos, como o próprio nome diz, é no desenvolvimento, não na introdução. Na introdução, você pode citar para fortalecer sua tese, somente, tá? O desenvolvimento pode ter uma quantidade menor de linhas em comparação à introdução? Foi o que eu falei. Pode. Dificilmente você vai ter uma redação com as linhas, a quantidade é exatamente igual, sabe? 6 de introdução, 6 de desenvolvimento, 6, muito difícil, né? Geralmente esse número vai variar, mas é importante não variar tanto, né? Então é esquisito você fazer um parágrafo de 10 e outro de 3, de 4. Então sempre tenta calcular bem para não perder esse controle, né? Porque às vezes você vai, se empolga, faz parágrafos enormes, chega lá na conclusão e você precisa fazer uma conclusão de 3 linhas, sendo que a conclusão, né, onde está a proposta de intervenção, que é uma competência inteira. Aí babou para tu, né? Então, tenta sempre controlar. Agora, a introdução ficou com 8 linhas e o primeiro desenvolvimento com 6, o segundo com 6, com 7, tá tudo bem, não tem problema não. Tá? Deixa eu só tirar só um segundo para pedir para tirarem a minha cachorrinha daqui. Peraí, gente, um segundo. Pronto, gente, foi mal. Ela queria sair daqui. E eu tô encaixada aqui. Se eu sair daqui, tá computador por cima, um negócio aqui, a luz toda posicionada, vai dar um bololô, que é melhor não. É, Outro exemplo aqui, gente, vou pular, tá? Sendo bem sincera. Depois vocês olham no material que eu vou mandar pra gente não se estender tanto mais, né? Então, desenvolvimento. Então, o principal da introdução é isso, é vocês entenderem que tem que ter contextualização, tema, contextualização, lembrando que é o assunto, né? Então é mais abrangente. Então, se eu vou falar, se o tema é as consequências da lei seca no Brasil, né? O assunto, que é geral, é lei seca, e o tema, que é mais específico, é efeitos da lei seca no Brasil. Tá? E a tese, que é a base do seu texto todo, que é a defesa que você vai defender ao longo do seu texto. Então, já tem que estar logo na introdução. E você precisa deixar claro que aquilo é uma defesa, tá? Então, desenvolvimento é a parte do texto em que você precisa colocar os argumentos que defendem a sua tese, além de responder aos questionamentos realizados na introdução da sua redação. O objetivo do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. Importante, não adianta jogar uma série de premissas que não serão bem trabalhadas. É necessário esclarecer as alegações para o leitor de modo a convencê-lo sobre todas elas, tá? Tomem cuidado com isso, porque às vezes, gente, eu sei que vem muitas ideias na nossa cabeça quando a gente está escrevendo. A gente pensa em várias ideias, em 1000 argumentos, em 1000 repertórios e tal. E aí, o que que acontece? A gente acaba fazendo coisas muito rasas, né? Então, não adianta você abrir 1000. Eu sou assim na vida. Quando eu começo a conversar, eu converso sobre 1000 coisas, eu falo com as minhas amigas que a gente vai abrindo 1000 parênteses. Quem é assim também? Que a gente vai abrindo 1000 parênteses e não fecha nenhum.
A gente abre 1000 assuntos, que aí um assunto vai puxando o outro, vai puxando outra fofoca, vai puxando não sei o que, não sei o que lá. Quando você viu, você não fechou assunto nenhum. Então, na redação, às vezes a gente faz isso. Isso é muito perigoso, tá? Porque se você vai soltar... Na redação não existe isso de você soltar o negócio ali no ar. Sabe, igual a gente faz na vida? Solta e se faz de sonsa, não existe. Na redação, se você soltou aquilo, se você falou, você tem que provar, né? Você tem que argumentar, você tem que explicar por que você falou aquilo, você tem que responder aquele questionamento. Então, tomem cuidado com isso. Não adianta ter várias ideias, querer escrever 1000 coisas se você não vai, de fato, trabalhar todas elas, sabe? Então, tomem cuidado com isso. E aqui é o momento de vocês usarem todo o repertório social de vocês, né? Usar dados, estatísticas, porcentagens e tudo que vocês quiserem, tá? Para fortalecer. Lembrem que o nosso objetivo, como eu falo toda hora, é convencer o leitor do que a gente está defendendo. Então, tudo é válido para a gente convencer. Tudo, gente, desde que seja sensato, pelo amor de Deus. E aí eu trouxe alguns exemplos de desenvolvimento. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização, e com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Aqui, ó, é o do tema que eu falei, de 2003. Vocês verem que eu tô velha, né? Bateu até uma deprê aqui agora. Esse Enem foi em 2003, gente, olha. Daqui a pouco... Olha, bateu até uma deprê. Ano que vem faz 10 anos que eu fiz o Enem. Triste. Mas é do Enem que eu falei, eu fiz no segundo ano, que foi a lei seca. No terceiro ano foi relacionado à publicidade infantil, que foi muito difícil. Apesar de que esse tema dos efeitos da lei seca não foi muito fácil, tá, gente? Eu fui bem, eu consegui, né? Assim, fui bem. Mas muita gente acabou tangenciando o tema, fugindo, né? Principalmente tangenciando, porque ou falava só da lei seca, ou falava da lei seca de uma forma geral e não falava dos efeitos, que era o que pedia, né? Então, aconteceu muito. Então, só para vocês verem, um argumento maravilhoso, com dados, é, com, com repertório muito bom. Enfim, mais uma vez, aqui, ó, esse também eu fiz, 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Esse eu achei difícil, tá, gente? Eu achei muito difícil. De verdade, fui bem, mas não achei fácil, não. Aquele tema que tu pega e tu fica, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Foi esse. Mas deu tudo certo no final das contas e com vocês também vai dar, tá? Então, como eu falei, vocês leiam esse material, por favor, leiam esse segundo exemplo. Vou dar uma acelerada aqui, vou pular esse exemplo só pra gente não passar tanto horário. E a conclusão tem a função de retomada, ou seja, né, você fecha ali, é bom sempre você fechar a ideia antes de dar a proposta de solução, tá? A proposta de intervenção. É importante sempre concluir antes de trazer solução para não ficar solto, como eu falei lá no início da aula. Tomar cuidado com propostas muito genéricas ou muito impossíveis. O que é uma proposta muito genérica? Ah, porque a gente sempre bota a culpa no governo, né? Aí a gente não tem problema, desde que você especifique, né? Se você fala assim, a responsabilidade do governo promover medidas para melhorar, para resolver tal problema. Tu falou tudo, não disse porcaria nenhuma, né? Então, assim, não dá, tem que ser específico. Quem? Mas que parte do governo e como ele vai fazer? Tem que ser específico. Como eu falei, eles são chatos. Eu sei que não é legal. Eu sei que é difícil a proposta de intervenção. Eu sempre tive dificuldade nisso. Mas é a parte, talvez, vou me arriscar a dizer que talvez seja a parte mais importante, porque ele sozinho ali, a conclusão sozinha, carrega uma competência inteira, né? Então, carrega ali 200 pontos só nela. Então, a gente precisa ser muito bom nisso, tá? Por mais que a gente não goste, tenha dificuldade, a gente precisa se aprimorar e a gente aprimora com prática, tá? Então, praticando cada vez mais. Ou muito impossíveis, então também não adianta chegar com uma, né, a gente tem que lembrar da nossa realidade, tem que lembrar que está no Brasil, então não adianta chegar com uma proposta assim muito ou sabe que a gente sabe que não vai rolar, né? Então tomem cuidado com isso, tá? E obviamente nem coloquei aqui, mas os direitos humanos, por favor, cuidado.
O truque é jogar no colo de algum ministério ou órgão e, de quebra, usar o detalhamento para explicar o que esse ministério ou órgão faz. Já mata 2 coelhos numa cajadada. Se você consegue fazer isso, você sabe, realmente é uma ótima tática. Só tem que tomar cuidado que tem gente que acaba inventando, assim, uns ministérios que não existem. Isso acontece, tá, gente, nas redações. E acaba inventando umas funções para esses ministérios que também não existem. Porque se o ministério não existe, a função também às vezes não existe. Então tomem cuidado. Para você fazer isso, você tem que saber o que você está falando, tá? Então tomem cuidado com isso. Como eu falei, por enquanto que vocês estão pesquisando sempre antes de fazer as redações e tudo mais, tentem sempre pesquisar isso, né? Qual ministério é responsável por isso, quais as funções dele, para não falar besteira, tá? E aí, gente, a proposta de intervenção assim dos sonhos, né, mais completa, que eles querem tem 5 pontos principais. Ação, que é o quê? Agente, quem? Efeito, para qual objetivo? O modo, que é como vai fazer isso, e o detalhamento, né, que é explicação e exemplos. Então, a proposta perfeita tem isso tudo. E eu trouxe um exemplo aqui, vou ler rapidinho com vocês. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação por meio de incentivo a senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Então, vamos ver aí os cinco pontos que eles querem que tenha. A ação promova saraus e campanhas. Agente, Ministério da Educação e o auxílio das escolas. Efeito, né, que é com qual objetivo? Para combater a manipulação, né, com a finalidade de criar uma população com grande regime democrático. O modo, por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, e detalhamento em diversas mídias de massa que mostra a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Tá? Como eu falei, realmente não é simples de fazer. Eu não gosto de ficar falando assim, é muito fácil, não sei o quê. Porque eu não acho isso legal, sabe? Porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente fica, putz, pô, eu tenho dificuldade. A pessoa tá falando que é muito fácil, a gente se sente até meio mal. A gente fica, pô, tem alguma coisa errada comigo. Não tem, gente, realmente não é fácil. Só que a gente precisa fazer, tá? Mesmo não sendo fácil, mesmo que a gente tenha dificuldade, mesmo que a gente não goste, a gente precisa fazer. Então, prática, né? Vamos praticar cada vez mais, vamos fazer as redações semanais. Se vocês conseguirem fazer redação semanal e ainda conseguirem fazer outro tema aleatório, já falei lá nos grupos, a gente corrige, tá? Não tem problema. Inclusive, eu tô preocupada, tá? Não vou mentir. A adesão está muito baixa, a gente está recebendo pouquíssimas redações. Isso me preocupa, tá? Quase ninguém está mandando redação. Tanto que quem manda são sempre as mesmas pessoas, que eu já até sei os nomes, as carinhas, que como eu que controlo a planilha de recebimento e tudo mais, eu sei exatamente quem manda. Então, assim, vamos fazer redação, vamos praticar. Eu sei que tá muito corrido, eu sei que são 1000 matérias, que não é só redação, mas redação é só prática, né? Não tem como a gente ler, entender a teoria e não praticar, porque não vai adiantar de nada. Então, assim, tentem fazer primeiro as redações semanais, né? Segundo, conseguiu fazer as redações semanais, está com tempo, consegue fazer, faz outros, entendeu? Faz outros temas, manda pra gente que a gente vai corrigir da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, tá? E aí, uma dúvida também que muita gente manda, precisa de título, né? No Enem não é obrigatório, tá? Mas o recomendado é colocar. O recomendado, porque eles falam que não é obrigatório, mas eles gostam, entendeu? Então, assim, né? Fica a critério de cada um. E aí eu botei vantagens e desvantagens. Vantagens, se for criativo, você vai chamar a atenção do corretor, né? Você não vai ganhar pontos, literalmente, por isso, em nenhuma competência, mas você já vai prender a atenção mais do corretor, já vai ganhar pontos com o corretor, entendeu? Assim, ele vai gostar, assim, logo de cara ele já vai ler com bons olhos, sabe? Vai gostar, pô, isso aqui é interessante, esse título aqui. E já passa uma ideia do que vai ser falado na redação, tá? Então, vantagens, mas as desvantagens. Ocupa uma linha do texto. Se tiver erro de português, pode perder ponto lá na competência 1, tá? Então, se você for liberdade a, sei lá, liberdade à expressão. Inventei aqui. Aí tu me mandam dessa no título e não me mandam a crase. Aí, meu amigo, tu já vai rodar na competência 1, entendeu? Logo no título, assim, pá,
logo de cara, tu já vai perder um ponto ali na crase. Então, fiquem atentos às vantagens e às desvantagens. Fiquem atentos também, porque ocupa uma linha sim. E outra, quando você coloca título, você não pula a linha, porque você só vai estar perdendo uma linha. Então, assim, já escreve logo na linha de baixo. E para quem gosta de fazer o título, né? Qual é a minha recomendação? Que eu sempre fiz assim, eu sempre deixei lá a linha do título e a primeira linha em branco para botar o título, e eu sempre coloquei o título no final, né? Depois de eu já tá com a redação pronta, eu saber exatamente o que eu falei, eu deixei de falar, aí eu consegui escolher um título, porque a gente escolher um título sem ter feito a redação, às vezes é muito difícil, né? Porque às vezes a gente muda durante a redação, sabe? Ó, o Will falou, cuidado se forem fazer vestibular fora do Enem, porque existem alguns que são obrigatórios, exatamente, gente. Leiam sempre, sempre, sempre os editais. Sempre, tá? Por favor. Título e tema não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? O tema é o tema lá proposto da redação. Então, vamos supor, efeitos da consolidação, da implementação, não lembro mais, da lei seca. Eu nunca vou lembrar, gente, esse tema, da lei seca no Brasil. Esse é o tema. O título é o título que eu quiser colocar, sabe? Se eu quiser colocar... Gente, eu sou péssima para título, eu não sou uma pessoa criativa. Mas o título é o que eu quiser colocar. Eu posso colocar uma coisa bem simples, do tipo... lei seca salvou vidas, salva vidas, sei lá. Uma coisa bem simples, ou então uma coisa bem chamativa, bem, bem criativa, sabe? Mas não é a mesma coisa, não. O tema é o tema ali proposto. Tem um assunto que é genérico, né, que é mais geralzão. Tem o tema, que é o tema que ele me deu, que é o tema específico. E tem o título, que é o título da minha redação. O título é o da minha redação. Então, o título é do meu texto, eu que vou fazer, tá? Se você for perder uma linha para botar o título, repetir no título o tema do texto, não, é melhor não fazer, tá? Melhor não fazer. Até porque muitas vezes o tema é grande, você vai ocupar mais de uma linha, então não faz o menor sentido. Você vai perder uma linha e talvez faça falta lá no final na proposta de intervenção, tá? E aí, gente, vamos falar rapidinho do projeto de texto que eu falei com vocês. Tem gente que chama de rascunho, tem gente que chama de esboço. Eu sempre chamei de esboço, né? Na época de escola, eu chamava de esboço. O esboço é basicamente você pegar um caderno, uma folha, antes de você escrever sua redação, e meio que desenhar, assim, as principais ideias, né? Escrever as principais ideias. Então, vamos supor que o tema seja X. Aí eu vou lá, introdução. Aí na introdução eu coloco assim, a tese, que é a base do texto. A primeira coisa que eu escrevo nesse projeto de texto é a tese. Ah, minha tese é X, né? Vou me posicionar a favor de tal coisa. Então, minha tese é que eu sou a favor, né? Não na primeira pessoa, mas minha tese vai ser a favor. Aí você escreve sua tese. Por que a sua tese é aquela? Por que você vai defender isso? Aí você já puxa uma setinha assim, já coloca os seus dois argumentos, tá? Então, vamos supor que eu fale assim, vamos supor que a minha tese é maçã é muito bom. Eu amo maçã. Maçã é muito bom. A minha tese é maçã é muito bom. Aí, qual vai ser meu primeiro argumento? É vermelha. Vermelha é minha cor preferida. Vermelha é uma cor linda. Então, eu falo. Vermelha é uma cor linda e, sei lá, é barato. Meus dois argumentos. Então, eu já coloco a tese, que é o que eu vou defender, e os meus argumentos para defender aquela tese. É o principal do seu esboço. Você colocar a tese e os seus argumentos. E no final você coloca a sua proposta de intervenção. Qual vai ser a minha solução para esse problema, tá? Então, basicamente isso aí que eu botei assim o mais completo, se vocês quiserem usar, eu escrevi justamente para vocês poderem ter acesso depois, né? Mas eu botei aqui também. Peraí. Repertório para introdução. Então, vamos supor que você já sabe que no início da sua redação você quer falar sobre a Constituição, sobre o famoso artigo 5º que a gente falou no início da aula. Então, você já nota que você quer falar do artigo 5º da Constituição e que a sua tese é tal, tá? É o ponto central. Aí, depois, você vai anotar também seus argumentos. Eu botei aqui argumento de autoridade para a gente falar rapidinho sobre isso. O que é um argumento de autoridade? É um repertório que você traz externamente de autoridade. Então, ou você vai trazer palavras de uma pessoa que é autoridade naquilo que está falando, né? Então, a gente vai falar de alguma doença, a gente pode falar, por exemplo, do Drauzio Varella, que é um médico super renomado, super conhecido. Enfim, a gente fala aí de físicos e de filósofos e tudo mais, ou a gente traz dados, né? A gente traz dados de pesquisas, a gente traz porcentagens,
Tudo isso é argumento de autoridade, porque não é um argumento que você só está falando, você está trazendo informações muito fortes para corroborar esse seu argumento. E aí, isso é um argumento de autoridade. E é importante que na sua redação tenha as duas coisas. É importante que na sua redação tenha o seu argumento de autoridade, tenha o argumento de autoridade, que é o que você vai trazer do repertório, muito forte, um argumento que vai ajudar muito ali a convencer o leitor, e que você também use seu próprio argumento. Não adianta só você trazer um argumento de fora e você não fechar ali falando o porquê você está trazendo aquilo, entende? Senão, como eu falei, a gente acaba expondo. Porque se você está trazendo um argumento de voto, se você está trazendo um dado de uma pesquisa, pô, legal. Se você só traz o dado da pesquisa e você não fala sobre aquele dado, você só está expondo, você só está mostrando uma pesquisa, você não está argumentando nada. Então, você tem que trazer, e para aquilo servir como um argumento de autoridade, você tem que argumentar por cima daquilo, tá? Usando a sua linha de raciocínio e o que você pensou sobre aquilo, de ligar aquilo com o seu próprio argumento, tá? E a proposta de intervenção. Então, rascunha sempre, gente. Como eu falei, é muito fácil a gente se perder ao longo do texto. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, né? Isso acontece comigo. Eu fui escrever ontem mesmo um textinho lá que a gente vai rodar a segunda edição do jornal, spoiler, né? Do Explica, e aí né, nesse mês a gente vai falar de redação. E eu me perdi várias vezes fazendo texto, porque como eu tô viajando, eu deixei para cima da hora, não façam isso, eu me perdia toda hora, eu tinha que voltar e ler e tal, porque às vezes eu começava uma frase e aí eu já não lembrava mais o que eu queria falar, aí chegava na outra eu falei, cara, mas eu queria falar uma coisa que eu não tô lembrando. Então, assim, isso acontece com todo mundo, tá? Então, o ideal é a gente ter tópicos. Se eu tivesse feito tópicos, olha, quero falar sobre isso no texto, eu não ia me perder tanto, ia ser muito mais fácil, muito mais rápido. Então, façam sempre um projeto de texto. Na prova do Enem, façam, tá? Muitas vezes as pessoas acham que o projeto de texto é um rascunho literal, né? Você escrever a redação inteira e depois você passar limpo. Tem gente que funciona assim, tem gente que gosta, beleza, se você só consegue fazer redação assim, ok, só cuidado, obviamente, com o tempo na hora da prova, que a gente sabe que é escasso. Mas quando eu falo, gente, de esboço, é só um esboço, é você escrever as principais ideias, é você estruturar, você ter o esqueleto da sua redação, tá? Para você não se perder depois. E aí, só para fechar, antes da gente abrir para que eu quero saber de vocês, vocês acharam e tal, os erros mais comuns, né, que eu tenho visto, tá? Frases soltas ou muito longas, como eu falei lá no início da aula, cuidado para não fazer um parágrafo inteiro de uma frase só. Isso fica chato para quem está lendo, isso fica cansativo. E às vezes vocês mesmos, na hora de escrever, vocês vão alongando tanto uma frase que vocês se perdem. E aí vocês não terminam a frase que vocês começaram, entendeu? Então tomem cuidado com isso. Tentem sempre pontuar direitinho, né? Fecha uma frase, começa outra. Não faz uma frase muito longa. Mais uma vez, cuidado com a pontuação, com a vírgula, com o ponto final, com o ponto e vírgula. Deem uma estudada em pontuação. Vou ver com a minha primeira aula que eu quero propor assim para a coordenadora de português, inclusive, é pontuação, porque eu sei que na hora da redação é o que mais pega, né? Então, principalmente vírgula. Uma dica que eu dou é ler o tema da redação e ir direto para resolver de humanidades. Com isso, você consegue pescar algumas referências para sua tese. Uau, essa aí é genial, essa aí é muito inteligente para mim. O que acontece? Quando eu fiz o Enem, gente, como eu falei, vai fazer 10 anos ano que vem, que eu fiz meu primeiro Enem, era diferente a divisão. Vocês sabem? Vocês sabem disso, né? Que antigamente era diferente. Primeiro que não era domingo e domingo, era sábado e domingo. Era uma tortura. A gente chegava em casa exausto, comia, dormia, acordava e já tinha que ir de novo para a prova. Então era sábado e domingo. Pelo menos livrava de uma vez só, né? E redação era no mesmo dia que português e matemática. Não é exatamente as palavras, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Era linguagens, redação e matemática. Então, eram 45 questões de matemática, 40 de português, 5 de língua estrangeira e a redação. Então, assim, nem dava para fazer esse paranauê aí de olhar as questões de humanas e tal, porque realmente não tinha como. Gente, era um surto, sério. Era um surto fazer com matemática e português. Nossa, era um caos. Mas, enfim. Outra coisa, tomar cuidado com linguagem, com frases soltas, é o que eu falei. Tentem sempre. Esse material que eu vou passar para vocês vai ajudar muito, tá? Vocês acabam deixando frases muito soltas. Vocês têm mania de começar a frase com gerúndio, né? Então você está falando um negócio lá, ponto. Fazendo com que eles fiquem estressados com a rotina, ponto. Frase solta, frase solta. A gente não começa a frase com gerúndio, tá? Toma cuidado com isso.
Linguagem informal, então cuidado para não usar a gente, para, enfim, tá, nada disso, gente, por favor, é redação do Enem, vamos tomar cuidado com a linguagem formal, e cuidado com palavras muito genéricas, tá? Então, assim, palavras que não querem dizer nada, então tipo, né? Tipo que a gente fala toda hora, tipo, não usa tipo na redação, é coisa, né? Não usa coisa, gente, não usa, vou até passar, vou ver se eu passo um exercício para vocês, vou mandar no grupo. Aí minha orelha vai ficar vermelha de novo. Mas eu vou fazer esse exercício que é muito bom, é muito difícil. A gente acha que é fácil. Quando a gente pega, assim, a gente fala, cara, que difícil a gente substituir coisa por outra palavra, porque na redação do Enem, qualquer redação, qualquer texto formal, a gente não deve usar coisa, né? Aí muita gente vai na hora de trocar e bota negócio. Eu falo, meu querido, mas aí, né? Não adiantou, tô com 6 por meia dúzia, né? Em vez de botar alguma coisa, falar algum negócio. Não dá também. Então, assim, vamos evitar falar coisa, negócio, essas palavras muito genéricas que não querem dizer nada, tá? Encher linguiça. Então, assim, gente, ó, mais uma vez, pega a redação, lê com honestidade e vê se aquilo tudo que você está escrevendo é realmente necessário, tá? Porque às vezes a gente fica só enchendo linguiça. A gente sabe disso. A gente sabe, nem precisa pegar com honestidade para saber, porque a gente sabe quando a gente está enchendo linguiça. Então, assim, não encham linguiça, que isso é chato, né? Para quem está lendo, isso é chato. Isso faz com que a sua argumentação fique fraca, parece que você está só falando, porque você não sabe o que falar. E é verdade, né? A gente sabe que é verdade. Mas a gente não quer demonstrar isso. A gente não pode mostrar isso para quem está lendo. Então, tomem cuidado com encheção de linguiça. Só falem aquilo que for realmente necessário, tá? Não vem com minha casa amarela, então amarela é minha casa. Não, né? Por favor, não façam isso. Repetição de palavras, né? Porque não é que você não possa repetir a palavra numa redação inteira, isso é praticamente impossível. Principalmente, gente, tem algumas palavras que a gente sabe aí, né? Quando vê alguns temas assim, que a gente fica, mano, não tem como substituir a palavra toda hora. Por exemplo, sociedade. Como você fica substituindo sociedade toda hora? É difícil, não tem como. Você vai falar sociedade mais uma vez. Mas tenta não repetir muito rápido, né? No mesmo parágrafo, tenta dar um intervalo, sabe? Tem um site que, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, sinônimos.com.br, se eu não me engano, o site é esse. Vocês conhecem? Ele é muito bom. Você joga lá a palavra. Gente, eu uso esse site o tempo todo. O tempo todo eu uso esse site para tudo na minha vida. Entendeu? Porque para não repetir. E isso é bom porque, como eu falei, em alguma hora vai se tornar natural. Então, de tanto vocês pesquisarem o sinônimo de determinadas palavras, vocês já vão decorar, sabe? De uma forma muito natural, sem nem sentir. Então, usem e abusem desse site por hora, tá? Fuga do tema ou tangencial. Ih, olha o que eu escrevi. Tangencialmente. Tangenciamento, o que que acontece? Escrevi tudo errado. O que que acontece? Como eu falei, quando a gente tem um tema que fala, geralmente o tema fala de consequências, assim, que nem a lei seca, que eu já falei 1000 vezes, os efeitos da lei seca, os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. O assunto, né, que é o geralzão, é lei seca. O tema específico é efeitos, ou seja, né, consequências, e no Brasil. Então, é o específico. Quando a gente fala só da lei seca, a gente está fazendo o quê? A gente está fugindo do tema? Fugindo não, a gente tá passando, mas não está indo. A gente está indo, mas não indo. Então, a gente está tangenciando, né? A gente não está falando do tema especificamente, está falando só do assunto. Da mesma forma, se eu falar da lei seca de uma forma geral e não falar do Brasil, eu vou estar tangenciando. Se eu fugir e for falar de bebida alcoólica, de como isso atrapalha, como o perigo da bebida alcoólica e qualquer coisa que não seja lei seca, eu vou estar fugindo totalmente do tema. Então, dificilmente eu pego redação em que a galera fuja. Claro que tem tema que é meio fácil você fugir, porque aquele tema te leva a outra coisa e você não consegue mais sair daquela coisa, aí você está fugindo totalmente. Mas geralmente o que acontece é tangenciar, né? É você falar do assunto geral em vez de ir no tema específico. Então tomem cuidado com isso. Leiam sempre bastante a frase do tema, aquela frase ali mesmo. Leiam várias vezes, porque vocês têm que falar sobre aquilo especificamente, tá? E não construir uma linha de raciocínio é um erro muito comum que eu já falei, que pode ser evitado se vocês fizerem esse esqueleto antes de todas as redações, tá? E aí, assim, gente, eu queria saber, podem abrir o microfone agora, que a gente encerrou, quem quiser, ou se vocês quiserem falar no chat, não tem problema não. Só para a gente encerrar, eu queria primeiro, assim, saber o que vocês acharam da aula, né? Se deu uma clareada, se ajudou vocês e tudo mais. E eu queria saber, assim, o que que vocês gostariam de ver em próximas aulas, porque eu quero realmente sugestões de vocês.
Ana, quero uma aula só sobre tipos de introdução, porque eu tenho muita dificuldade de começar o texto. Ana, quero uma aula só sobre proposta. Eu sei que a gente vai fazer, né? Mas, enfim, me falem aí. Pode ser em relação à gramática também. Ana, tenho muita dificuldade com concordância, qualquer coisa assim. E o que vocês gostariam que fosse diferente no processo de correção. Então, por exemplo, eu gostaria de ter um contato mais próximo com o corretor, que é uma coisa que a gente tá vendo de fazer, né, daqui para frente. Estou estudando como fazer isso, mas eu quero fazer. Então, ou não, eu queria que na correção vocês especificassem mais os erros gramaticais. Porque isso, por exemplo, eu sei que quando eu corrijo, eu pego no pé, né? Eu fico bem focando ali nos erros gramaticais. Tem gente que só fala, mas não explica porque tá errado. Então, me falem o que vocês, assim, a opinião de vocês sobre tudo, assim. Eu preciso muito desse feedback. Deixa eu ver aqui. Opa. Calma aí, gente, que eu tô enrolada no chat. Uma aula sobre boas fontes para buscar repertório e coesão, coerência no texto. Pode deixar. Deixa eu anotar aqui, gente. Deixa eu anotar, porque depois a gente perde tudo aqui do chat. Uma aula sobre... Tá. Beleza. Repertório e coesão e coerência. Deixa eu ver. Como usar repertório na introdução, conectivos para cada momento da redação. Como eu falei, esse material que eu estou fazendo vai ajudar muito, mas de repente, gente, a gente pode até fazer uma aula semana que vem sobre conectivos. O que vocês acham? Que aí eu já mando junto com o material. Deixa eu anotar aqui. Conectivos, coerência e coesão, que tá bem ligado a isso, né? E repertório. Então tá. Em relação à correção, vocês acham que tá ok? Vocês têm alguma sugestão? Gente, aproveita que nesse momento eu sou toda de vocês, milagrosamente. Geralmente eu fico... Acho que tá boa a correção, beleza. Na tese tem que colocar os agentes? Não. Isso é só na proposta. Na tese, a tese é só o seu ponto de vista. Então, vamos supor que a redação seja um tema bem polêmico, assim, bem polêmico, sobre, sei lá, aborto. Aí a sua tese é basicamente você falar se você é a favor ou contra. Isso é a sua tese. É o ponto que você vai defender. Aí nos argumentos você vai defender o porquê você é contra ou porquê você é a favor. Aí na proposta de intervenção você vai solucionar o problema que você trouxe, e aí sim com os agentes, tá? Só na última que me deram 400, mas a minha professora disse que estava valendo 600. Me manda, Flávio, me manda, por favor. Manda lá para o meu e-mail essa correção, manda a sua redação e a correção, tá? Porque, assim, não era nem para você ter recebido nota 400, não, tá? Porque como a gente já está em agosto, eu não gosto de mandar notas, assim, quando são abaixo de 600, assim, eu não gosto, porque eu acho que isso maltrata a cabecinha de vocês, sabe? Essa altura do campeonato. Então, como eu falei, tô viajando essa semana que vem, eu vou fazer uma reunião com todos os corretores para a gente alinhar certas coisas que eu sei que estão meio confusas aí, confundindo a cabecinha de vocês. Isso não pode acontecer, tá? Enfim, gente, tá bom, Flávia, me manda lá por e-mail. Se quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar também, tá? Como não é uma redação que eu vá corrigir, é só para eu olhar, pode mandar. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre coloquei a gente na tese orientada que deveria colocar aqui em Poder da Solução, até para ajudar na argumentação. É o que eu falei, assim, dificilmente, tirando essas proibições que eu falei, o resto é muita questão de... É muito subjetivo, entendeu? Tem vários tipos, por isso que talvez seja uma boa a gente fazer uma aula só sobre introdução. Tem vários tipos de introdução, e cada tipo mostra uma forma diferente. Tem um tipo que fala de causa e consequência, tem um tipo que fala alusão histórica, e não sei o quê, e negação, e, enfim, tem muito, muito, muito tipo, gente, muito. Provavelmente até mais do que eu conheço, né? Porque tem muito mesmo, então não é que seja errado, não. Eu acho que você tem que ir no que você se sente segura fazendo. Se você acha que isso está te ajudando, show. Se você acha que isso está te atrapalhando, aí você parte para outra. A gente está na hora de tentar, né? A gente está na hora de errar, né? Porque lá na hora a gente vai precisar estar mais seguro no que a gente faz. Então, vai testando até você achar uma forma que você se sinta mais seguro e mais confortável, tá?
Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença. Desculpa pela hora, eu realmente achei que ia ser rápido. Ingênua, né? Ingênua toda a vida, mas foi ótimo, assim, esse primeiro contato com vocês. Eu já até lá no fundo imaginava que ia demorar um pouquinho mais, porque eu, como eu falei, ainda mais por ser no Zoom, talvez se fosse no YouTube seria mais papum, mas eu trouxe pra cá porque eu gosto de ter essa interação. E eu sei que aqui às vezes vocês se sentem até mais à vontade para falar, né? Já que é uma sala fechada e tal. Então, as aulas vão ser por aqui de redação até segunda ordem. Muito obrigada, esperando os debates com você como mediadora. Aula maravilhosa, amei a aula. Ai, gente, muito obrigada. Vocês não têm nem noção do quanto que eu fico feliz, porque, como eu falei, eu fui para a redação há pouco tempo, eu nem era da equipe de redação e me fizeram um convite. Eu fiquei, ao mesmo tempo, querendo muito, porque eu queria correr atrás do prejuízo, né? Que a gente já estava muito em cima da hora, assim, do Enem. Eu sabia que sejam, enfim, muita coisa atrasada, mas ao mesmo tempo, gente, é um desafio muito grande pegar as coisas tão avançadas assim, sabe? Em agosto já, e enfim, é pegar uma equipe que já funciona de uma forma e tal, tá sendo bem, bem, bem desafiador mesmo, mas eu tô muito feliz, assim, com os resultados e vocês já devem ter percebido que eu prezo pela conexão, né? Então eu quero estar muito conectado a vocês, muito conectada a vocês, tá? Então sempre que vocês quiserem mandar mensagem no grupo, lá, porque às vezes a dúvida de uma é dúvida de outra, ai, tenho vergonha, manda no privado. Eu nem sempre eu vou responder muito rápido, mas eu sempre vou responder, eu nunca vou ignorar ninguém. E manda por e-mail também. O e-mail, às vezes, eu até respondo mais rápido, porque é por lá que eu recebo as redações. Então, de 10 em 10 minutos, eu tô lá atualizando o e-mail para receber as redações de vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela paciência. E é isso, tá? Que seja, que dê certo daqui para frente. Como eu falei, o meu plano é dar uma aula por semana. Eu acho que vai rolar. E eu vou avisando vocês, tá? Eu acho que é isso. Tem algum aviso? Acho que não. Vou mandar o material até amanhã, tá? Esse material da aula até amanhã. E a partir de semana que vem, vocês vão começar a receber materiais semanalmente de redação, que eu consegui finalmente montar uma mini equipe de conteúdo, né, de redação. Então, tem umas meninas só focadas em fazer apostilas para vocês. Então, vocês vão começar a receber em breve, tá bom? E desculpa por qualquer coisa, tá, gente? Eu sei que nem tudo tá do jeito que deveria estar, eu sei que às vezes acaba rolando eu sou chata com prazo, mas às vezes acaba rolando um atrasinho ou outro, porque realmente nem tudo depende de mim, mas mas é isso, estou sempre à disposição, tá? Muito obrigada a quem ficou até aqui, principalmente nessas 2 horas. Amei a companhia de vocês, amei a interação. E é isso, até semana que vem, tá? Beijo, fiquem com Deus, descansem.